Olá pessoal, boa tarde, boa semana para você, boa segunda-feira, hein? Hoje é 29 de abril de 2024, Link Esporte Clube chegando para você ao vivo nesta segundona, pós-jogos importantes e polêmicos do Campeonato Brasileiro no final de semana. Corinthians voltou a vencer e mais do que isso, voltou a balançar as redes, hein? Ufa! Viva o Wesley! 2 golaços o menino fez ontem na vitória sobre o Fluminense. E o Fernando Diniz, ó, tá embaixo, hein, Fernando Diniz? Eu vou parar de te defender desse jeito. No sábado, o Ramon Dias perdeu o emprego lá no Vasco da Gama, foi goleado em São Januário pelo Criciúma por 4-0. O Renato Gaúcho fez papelão ao tirar os reservas de campo no jogo contra o Bahia, lá na Arena Fonte Nova. O Tricolor Imortal perdeu por 1-0 para o time do Rogério Ceni. Deu confusão lá com o Renato Gaúcho por causa da expulsão do Diego Costa. Ele disse que foi o Jailson Macedo Freitas, que é o presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Baiana, disse que foi o Jailson que mandou expulsar o jogador, e isso aí tem que ser investigado, hein, gente? Olha, então foi um final de semana com fortes emoções e com muitas polêmicas no futebol brasileiro. E sabe o que é a melhor de tudo isso? É que ainda não terminou. A quarta rodada terá encerramento nesta segunda-feira, com São Paulo e Palmeiras no Morumbi para mais de 50 mil torcedores e só São Paulinos, hein? A estreia do Zubeldia no comando do Tricolor, atuando em casa. Nós vamos destacar tudo isso a partir de agora comigo, com a Aline Bravo, com um convidado super especial, que você já sabe quem que é, porque você já está acompanhando aí, está no destaque da nossa live também, mas eu vou apresentá-lo em instantes, porque preciso também pedir a você que se inscreva aqui no Link Esporte Clube. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações, deixa um like para a gente aí na nossa transmissão e, é claro, compartilhe o Link Esporte Clube com as suas redes sociais. Quero dar boa tarde para a minha companheira aqui de todos os dias, a minha parceira de bancada, a Aline Bravo, que tem uma missão especial hoje, que a gente vai contar para vocês daqui a pouquinho. Tudo bem, Aline? Boa tarde. Tudo bem, Frank, missão especial, hein? Boa tarde para você, uma boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Link Esporte Clube. Caramba, que final de semana movimentado aí na bola, hein? Sabadão, eu acho que eu pisquei... Quando eu acordei, era treta, gente demitida, o técnico tirando todo mundo de campo, eu fiquei meio atordoada. E domingão a gente estava por aqui, eu, o Frank, o Enio também, um convidado especial, o João Miguel, falando aí, narrando esse jogo, trazendo a partida para você. Hoje a gente vai estar lá no Morumbi de novo, é isso que o Frank falou aí para vocês, que a gente vai estar lá narrando Palmeiras não, São Paulo, que recebe o Palmeiras aí pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A gente vai estar falando sobre isso e eu vou estar por lá na torcida, vendo o que os São Paulinos esperam desse jogo, porque é uma rivalidade complicada. Em mata-mata, a gente sabe que o São Paulo aí tem mais vitórias que o Palmeiras, mas parece que os times estão empatados nesses últimos jogos em relação ao Abel Ferreira. E os últimos 6... treinadores que o São Paulo teve, tem 7 vitórias para um lado, 7 vitórias para o outro e 8 empates, né, Frank? Então tá bem igual ali. A gente sempre é bom ver São Paulo e Palmeiras, ver o que os times têm a entregar. O São Paulo que tem um novo treinador, o Zubeldia, que tá tentando entender como ele joga dentro de campo, um treinador que gosta de transição, gosta de um jogo mais vertical. E, por outro lado, um treinador muito campeão, que é o Abel Ferreira, que a gente sabe que parece um mestre em jogar xadrez, porque os jogadores na mão dele parece mesmo peças de xadrez. Ele tira um, coloca o outro e ganha o jogo. Então hoje a gente vai acompanhar isso de perto, né, Frank? É isso aí, Aline. E a senhora? Diga. Digo, senhorita. O que você está esperando dessa partida? É com o coração ou é com a razão? Do jeito que você quiser. Eu tô esperando, no mínimo, um jogo equilibrado, assim. Porque o São Paulo dá tudo de si contra o Palmeiras. Eu acho que é por isso que vem tendo essa rivalidade, né? E aí, é claro que o estagiário de São Paulo gosta de cutucar a galera na internet, né? Fazer umas piadinhas com o Palmeiras. Estagiário, né? Opa, eles gostam. O estagiário adora. O estagiário de São Paulo adora. E aí eu acho que vai ser um jogo equilibrado porque tem essa rivalidade toda, então os próprios jogadores já entram em campo tipo, não, aqui não, Palmeiras, né? Mas a gente sabe que o Palmeiras é o Palmeiras e quando quer jogar e envolve também a rivalidade é muito difícil. E tem peças fundamentais, né? O Endrick ainda tá aí, então... Olha, você falou uma coisa muito importante que eu acho que assim resume bem o que é essa rivalidade e o que tem sido essa rivalidade, né? Você citou aí, durante a era, entre aspas, Abel Ferreira, sim,
Foram 6 treinadores diferentes para o São Paulo. Esse é o 6º treinador. Até acho que o Visoli está nessa parada aí, porque ele treinou um desses jogos aí interinamente. Se por um lado mostra como o Palmeiras tem sido regular em função do Abel, mostra como as coisas também andam oscilando lá no São Paulo, né? Trocando tanto de treinador. E por outro lado, independentemente do treinador, é sempre muito complicado para o Abel e para o Palmeiras do Abel enfrentar o São Paulo. É literalmente a equipe que consegue bater de frente com o Palmeiras. Se tem uma equipe no futebol brasileiro, independentemente da situação, que consegue dar uma freada no time do Abel, esse time é o São Paulo. Eu acho que são momentos muito distintos que os times passam, né? O Palmeiras, que nos últimos 10 anos reconstruiu mesmo a forma de jogar, de ver o futebol, de administrar o time. O São Paulo que oscila, né? Foi muito vitorioso aí no último 20 anos atrás, digamos, né? Acho que foi a grande fase do São Paulo até 2005 ali. E aí eu diria que até o tri brasileiro, né? 6, 7, 8. É verdade, até 2008. E aí vem passando desde então por uma fase mais complicada, né? Porque era acostumado a ganhar muita coisa, sempre estar nas decisões dos campeonatos, e aí vem oscilando, mas é aquilo, o clássico é clássico e a gente sabe que envolve algo a mais, assim, até para os jogadores. Então eu acho que é por isso que tem tanta essa diferença. Aí eu acho que é legal a gente até propor aqui para a galera uma enquete. Já que tá tão igual, já que o São Paulo é uma dor de cabeça pro Abel Ferreira, entendeu? E que tem piadinha, e que tem gente na internet... Olha, só antes de chegar aqui, passando ali na minha For You do TikTok ou do Instagram, eu vi uns 30 vídeos, sem brincadeira, de São Paulinos zoando o Palmeiras. Que o Palmeiras ganha tudo, mas não ganha do São Paulo. Por que será que você viu tanto vídeo de São Paulino zoando o Palmeiras? Não sei, acho que meu algoritmo tá estranho. Mas tá tudo certo. Enfim. Qual vai ser a enquete, então? Quem que vai vencer? Exatamente. Você que tá acompanhando a gente aqui no Link Sport Clube, quem que você acha que vai vencer? A Mari vai colocar aí pra você, São Paulo, Palmeiras ou dá empate aí na 4ª rodada do Campeonato Brasileiro? Fala pra gente. E aí, depois que você votar, deixa aqui nos comentários também o porquê que você acha que esse time vai ganhar. Não vale clubismo não, hein, Frank? Tem que ser realista. Eu acho que vai ganhar porque o São Paulo tá com um ataque muito legal ali, acho que ele vai entrar com aquele... André Silva, Caleri... Aquele, os três, pra mim é um losango. Pra mim aquilo é um losango, mas a galera fala que é um 3-1, um na ponta, né? Pra mim é um losango, mas tá tudo certo. E aí, o que você acha? Ou o Palmeiras não, o Palmeiras vai vencer porque não tem como, tem a molecada, tem o Endrick, tem meio campo que vai funcionar. Será que o Veiga entra hoje? Será? Será que ele vai dar certo? O bichão tá cansado. O dia que ele tá inspirado, o Palmeiras vai muito bem. Então, se o Veiga entrar inspirado, cuidado, tricolor. Mas se depender disso, acho que o São Paulo tem grande chance, porque faz tempo que ele não se inspira. Então, mas aí pode acontecer, clássico, né? Pode. Tá certo. E o fator casa pesa muito também nos confrontos, nos enfrentamentos entre essas duas equipes. E a torcida do São Paulo faz uma festa bonita ali no Morumbi. Bom... Coloca aí o que você acha na nossa enquete. Quem vence hoje a partida entre São Paulo e Palmeiras? O tricolor paulista, o Palmeiras ou dá empate? Ainda bem que tem empate nessa enquete aí. O Frank gosta de um empate, viu? Vou te falar. É isso. Então a pergunta lá é quem vence o Choque Rei? É isso? Quem vence o Choque Rei? São Paulo, Palmeiras ou empate? Beleza? Beleza. Fechou? Aí a gente vai acompanhando aqui durante a nossa live. Bom, pessoal, hoje é uma segunda-feira muito especial para a gente. Nós estamos recebendo aqui um amigo do Link Sport Clube, ex-jogador profissional, atua ainda no mundo do futebol, é comentarista esportivo também hoje, trabalha aqui numa rádio em São Paulo, ele vai falar sobre isso, tem uma história de vida e profissional muito bacana, então para a gente é uma satisfação muito grande poder recebê-lo aqui hoje, jogador do Corinthians, do Flamengo, jogou no futebol europeu, jogou na seleção da Polônia, uma história incrível para contar sobre o futebol polonês, autor do primeiro gol da história da Polônia na Euro. Não é pouca coisa não, gente, é muita coisa, por isso muita satisfação nossa de receber hoje aqui o Roger, ex-lateral esquerdo, o Roger Guerreiro está conosco no Link Sport Clube desta segunda-feira. Seja bem-vindo, Roger, obrigado por atender o nosso pedido, nosso convite. Eu que fico muito feliz, honrado e agradecido pelo convite, né? Depois que a gente para de jogar, é sempre legal ter essa abertura, esse espaço que vocês proporcionam para a gente estar contando as nossas histórias, nossas vivências no futebol, até para incentivar, né, os futuros craques aí que vem
vem surgindo aí e levando eles para um bom caminho. Incentivar futuros craques, pelo jeito, é o que você mais tem feito, né? Que você tá com uma escolinha aí. Exatamente. Desde que eu parei de jogar, parei em 2015, meu último campeonato foi o Campeonato Goiano, lá pelo Rio Verde. E aí, depois de mais um calote, eu resolvi pendurar as chuteiras do futebol profissional. Recebi uma proposta do futebol amador, futebol de várzea. E aí fui jogar o futebol de várzea e, em paralelo a isso, abri a minha escolinha de futebol, o Guerreiro Soccer Training, né, conhecido como GST, e já estou há 7 anos aí com o projeto, atendendo várias crianças aí durante esse período. Então me explica isso, dependendo do clube, a várzea paga, não vou dizer melhor, mas pelo menos paga em dia com relação a alguns clubes profissionais. Paga em dia e melhor, dependendo da quantidade de jogos que você faz, né? Hoje você pega meninos aí que passou dos 20 anos, aí estourou a idade de sub-20, aí viram profissional, acabam não despontando aí no futebol profissional, eles vão para a várzea. Muitos jogadores que jogaram esse primeiro semestre o campeonato estadual, seja ele em que estado for, hoje já estão jogando na várzea, porque normalmente esses times não têm calendário, né? Não tem o segundo semestre, e aí eles vão para a várzea para fazer o extrinha deles lá, o dinheiro deles. Então tem jogador que joga 3 jogos no sábado e 3 no domingo, e aí 6 jogos no final de semana, treina durante a semana toda, mas treina por conta própria, né? Não tem aquela obrigação de estar indo no clube todo dia. A gente conhece vários casos de jogadores que desistiram do futebol profissional porque a várzea hoje em dia está compensando muito mais financeiramente em muitos casos. E você joga em qual time e tem mais ex-profissionais lá no seu time? Ou nos campeonatos que você disputa? Então, hoje eu estou jogando mais o quarentão, que a gente fala que é o veterano. Então, hoje eu estou fixo no Dragões da Aclimação. Joguei até ontem um jogo, faço eventos com o Master do Corinthians também. Então, fixo, eu estou só no Dragões, e aí a gente não assina contrato, né? Eles pagam por jogo, e aí você assume o compromisso, aquele campeonato. Então, né, hoje em dia tem a Copa Pioneer, muito famosa, a Copa Martins Neto, enfim. Aí você fecha com aquele clube para aquele campeonato e você recebe essa sua bonificação por jogo, que é acertada, e os clubes de várzea pagam em dia. Essa é uma grande vantagem em relação a 80% dos clubes profissionais aí, que a gente sabe que ocorrem esses atrasos salariais. De vez em quando você encontra algum ex-companheiro, assim, do tempo que você jogava? Não, tem um monte. Você pega aí no Pau no Gato, joga o Christian, joga o André Santos, tá jogando... Deixa eu ver quem mais. Bruno César tá jogando. O pessoal mais novo. Eu fui Bruno César chuta-chuta? Tá jogando aí na várzea também. Eu fui um dos... Hoje tá o Wellington Paulista, o Jailson, goleiro do Palmeiras. Estão tudo jogando futebol de várzea. E eu comecei há 7 anos atrás, né? Então, antes de mim vieram outros, mas assim, do meu tempo para frente começou a divulgar um pouco mais essa parte do ex-profissional na várzea e tal, e hoje em dia está muito divulgado, muitos ex-profissionais e até profissionais em atividade que ficam sem calendário acabam migrando para o futebol varziano. A Aline vai te fazer uma pergunta já, só para a gente não perder o fio da meada desse assunto aqui. Tem muito clube de futebol profissional que ficou te devendo dinheiro, que te deve até hoje ou não? Tem, então, na verdade, eu atuei profissionalmente por 14 clubes. Desses 14 clubes, eu só recebi em dia em 4 deles. Então, 10 deles ou me pagaram depois, né, na justiça, ou ainda não me pagaram. Então, eu tenho hoje 5 na justiça, né? Na verdade, eu já ganhei em todas as instâncias, e aí você entra numa fila de credor para receber, e aí é só quando Deus quiser e eles tiverem alguma verba. Tem clube que não está nem funcionando, nem em atividade hoje. Então, o Rio Verde, né, que é o último que eu joguei em Goiás, hoje está sem atividade, então você tem que esperar, e assim vai. Que loucura, é como se fosse uma empresa, então, assim, você entra com a ação e aí, mesmo que você entra ganhe... com a ação, mesmo que você ganhe, porque aí eles já fazem penhoras e tal, então tem clube que o clube não possui bens, que o estádio é da prefeitura, então assim, não consegue estar penhorando, e aí você tem que esperar o clube, por exemplo, jogar uma primeira divisão do estadual, porque aí entra cota de TV, cotas de patrocínio, então os diretores tentam fazer com que essas cotas não passem pelo clube, para a justiça não pegar, então assim, é um mundo meio obscuro aí que a galera que assiste só a TV, o jogo de domingo ali, não conhece. Não sabe, né? Porque a gente passa, né?
Acho que quem assiste tem uma visão de que todo mundo que joga futebol tá muito milionário e que Glamour. o time não tem nenhum problema, né? Não, na verdade, assim, eu falo que... É a minoria, né? Eu falo que eu vivi os dois lados do futebol, né? O lado B é o que vocês veem na televisão, todo mundo vê na televisão, porque o lado A é o que 95% dos jogadores vivem, que é normalmente clubes sem estrutura, né? Diretores que deixam más gestões e dívidas acumuladas para as gestões que vão vir, entendeu? Então, eu já peguei cada coisa que vocês nem imaginam. Vestiário sem chuveiro, sem energia elétrica, treino cancelado. Profissional. Treino cancelado porque não deu tempo de lavar a roupa de treino que treinou no outro dia. Então, bastante coisa assim, bem... Isso, a gente está falando futebol profissional e primeira divisão, né? De campeonatos estaduais. Onde né? você passou esses perrengues aí? Não ter roupa para treinar? Putz, que... Não sei se foi na época no Hercílio Luz, no Rio Verde. No Rio Verde eu cheguei os 3 primeiros dias, estava sem energia o vestiário. Então era chuveiro gelado e sem luz no vestiário. Então, assim, vários clubes, assim, normalmente os clubes do interior do Brasil, aí, de São Paulo, do Brasil. Hoje em dia o futebol paulista está um pouco mais estruturado, mas assim... o Cartoloco faz umas matérias muito legais sobre o que o pessoal que não vê, assim, né? Ele vai lá, faz matéria com um clube, com outro e vê assim o lado obscuro da bola, assim, né? Então, já usou o ônibus como vestiário ou não? Já aconteceu de se trocar em ônibus, o time às vezes chegar atrasado para o jogo, né, ou deu problema no ônibus, ou estamos atrasados para o jogo, a viagem atrasou, você já se trocar dentro do ônibus, já descer trocado para o jogo direto do ônibus. O suco do Brasil, né? Já. Por outro lado, você esteve na Polônia, jogou pela seleção da Polônia. Eu até fiquei curiosa em relação a isso. Como é que foi? Porque eu pensei que tinha que ter um tempo, né, assim, para você conseguir, sei lá, uma nacionalidade. Isso, é que o meu caso foi muito específico. O meu caso... Então, esse é o lado A, o lado A, o B, né, que eu falo. O lado A é esse que eu contei agora. O lado B é esse que a minoria consegue viver e eu vivi, né, passei por Corinthians, Flamengo, Celta de Vigo, depois do Juventude chegou a proposta da Polônia. E aí, no meu segundo ano na Polônia... me veio o convite. A Polônia tinha acabado de se classificar para a primeira Eurocopa da sua história, para a fase de grupos, né? E aí o treinador da Polônia já vinha me observando muito, que é o Léo Benhacker na época. E aí o treinador estava com muita moral, porque ele tinha classificado o país para a primeira Euro da história. E aí foi um pedido dele para o presidente. Eu quero o Roger na seleção. E aí, por isso que o meu processo foi acelerado. Normalmente, você tem que ter 5 anos no país para poder dar entrada na documentação. Normalmente, uns 7 anos vai para você tirar a sua... Elas deram um jeitinho brasileiro, então. Lá. Deram um jeitinho brasileiro na Polônia, mas foi mais ou menos isso. Eu pensei, ele tem parente na Polônia para ser tão rápido assim, nenhum parente. O meu passaporte, né? Olha que chique, o presidente falou, não, esse daqui minha cidadania saiu em 4 meses. Então, assim, em dezembro vieram me sondar, aí fiz a reunião com o treinador da seleção e ele me passou as coordenadas, como queria que eu jogasse, etc. Se eu ia me enquadrar no esquema dele. E aí depois tudo resolvido foi para a parte burocrática e fizeram toda a parte de documentação. Iniciou em janeiro, aí dia 17 de abril eu completei 16 anos de cidadão polonês. Então 17 de abril de 2008 saiu a minha cidadania e na sequência já tirei o passaporte. E aí foi em abril, em maio eu fui convocado para 2 amistosos e em junho eu joguei a Eurocopa de 2008. E você pode... Hoje você é cidadão, se você quiser cidadão ir lá polonês, morar... Sim, sou cidadão polonês, tenho a dupla cidadania, né? Brasileiro e polonês. Eu brinco até no meu Twitter, lá no X, que hoje, né, eu não uso muito, mas da época tem lá o título lá, é brasileiro de nascimento, polonês de coração. Então, sou muito grato, né, a tudo que aconteceu comigo na Polônia, né, desde a minha chegada. Passei vários perrengues, como todo estrangeiro que chega num país diferente passa. Mas, no final das contas, foi o país que me abraçou, né? Então, teve polêmicas na época de seleção, mas, graças a Deus, com o meu futebol, com o meu jogo dentro de campo, eu consegui, assim, conquistar os poloneses. Hoje recebo, até hoje,
né? Meu Instagram, metade dos meus seguidores são poloneses, então tem uma proximidade até que legal com a Polônia. E lá na Polônia não tinha ônibus quebrado, não, né? Não. Lá o país era frio. A neve, cheguei lá, quando eu cheguei lá em 2006, era o maior frio dos últimos 40 anos na Polônia, em 2006. E aí eu pedi uma passagem para ir conhecer o clube, né? Porque na época que chegou a proposta, eu nem imaginei que tinha futebol na Polônia. O Legia Varsóvia. Foi o único clube que eu joguei lá. E é como se fosse um Flamengo, um Corinthians aqui em questão de popularidade lá na Polônia, um time grande lá. E aí eu pedi a passagem, eles me deram, fiquei 3 dias na Polônia, conhecendo lá a estrutura tanto da cidade quanto do clube. Aí gostei, assinei o contrato, voltei para o Brasil, passei férias em janeiro de 2006, eu voltei lá de vez. Nossa, que loucura. Você falou, passei uns perrengues. Exatamente. O que aconteceu? Foi assim... Torcedor que não aceitou, gente que estava acima da... Pô, como é que vocês vão colocar um brasileiro? Será que não tem um jogador nosso aí para colocar aí? Os perrengues, assim, foram em todos os sentidos, né? O perrengue da minha chegada na Polônia, tem o entrave da língua, apesar de eles disponibilizarem tradutora, e o frio também, como eu falei, a parte de preconceito, né, racial, por conta de cor, de ser estrangeiro, também passei, principalmente no início, né, depois que começou a jogar e eu me destaquei bastante lá, então fazia gols, aparecendo na TV direto, aí o preconceito acaba caindo um pouco. Na seleção teve esse questionamento da questão, pô, o cara não é polonês, tinha torcida que botava faixa lá, Roger, você nunca será polonês, então, enquete de televisão, então foi uma coisa assim que mexeu bastante com o país, até por conta de ser uma coisa muito rápida e tal, e aí no final das contas deu tudo certo. Eu fui saber posteriormente que o treinador da seleção havia feito uma reunião com os capitães da seleção antes de me convidar. Ele expôs o pensamento para os caras e os caras falaram, não, Roger é muito bom jogador, tal. Se ele vier com um pensamento coletivo e nos ajudar, vai ser muito bem-vindo. Se ele estiver pensando só em ter passaporte para não ocupar vaga de estrangeiro ou querer se aparecer aqui, não precisa vir, não. E aí, como o treinador já estava estudando o meu comportamento até fora de campo e tal, dentro do clube, e aí foi uma coisa que casou bem, e aí tanto que eu não joguei só a Eurocopa, joguei toda a eliminatória para a Copa de 2010, foram 26 jogos, 4 gols, 8 assistências, se não me engano, e aí tive até uma história muito bacana, e foram praticamente 4 anos defendendo a seleção da Polônia. É uma história, né? Agora, quando você fala assim, ele estava estudando o meu comportamento fora de campo, como é que você ficou sabendo disso? Foi ele que te falou? E o que é que ele estava analisando do Roger fora dos gramados? Não, esse comportamento fora de campo, justamente o questionamento que foi levantado pelos jogadores da seleção, que eu fui saber só depois, porque talvez a imagem que eles poderiam ter, pô, o cara brasileiro vem aqui, rouba nosso lugar, sei lá, aquele jogador perna, mascarado, que não vai conversar com a gente, o festeiro e tal. Então, tudo isso eles analisaram para saber se eu ia ser um jogador de grupo, porque na Europa toda, né, eles estudam muito toda essa questão. Por isso que tem muito brasileiro que bate e volta, porque às vezes chega lá achando que o estrelato que ele tem aqui no Brasil, ele vai ter lá também. E aí lá ele acaba sendo só mais um. E aí ele tem que conquistar o espaço dele lá. Então foi isso que eu acabei fazendo na seleção da Polônia e automaticamente no Legia Varsóvia primeiro, que me levou à seleção da Polônia. Então eles avaliam, né, numa contratação o contexto geral. Pô, esse cara é um cara de grupo, não vai me dar trabalho, ele é muito da noite, e etc, etc. Então toda essa pesquisa foi feita, eu fui saber só depois. Por isso que o treinador veio e falou, não, vou levar porque eu já conheço o comportamento dele, falou com o treinador lá do clube, tanto que foi o treinador do meu clube, que era um polonês, mas que falava espanhol, que tinha jogado na Espanha, que ele veio até mim, né, durante um treino regenerativo lá no Legia. Aí veio falar espanhol, falou, o que você acha de jogar uma Eurocopa? Falei, você tá louco? Eu sou brasileiro, só posso jogar a Copa América. Ainda falei para ele. Aí ele falou, não, mas se tivesse a possibilidade, você toparia e tal? Eu falei, pô, para ontem, né, professor? Com certeza, né, mas eu sei que não dá. Aí ele falou, só isso que eu queria saber. Aí ele saiu, passou 2 dias, o treinador da seleção me ligou, entendeu? Então foi daí que
que surgiu toda a situação. E aí no começo a parte de torcida, de imprensa, pegaram pesado. Eu tive que aprender a cantar o hino, né? Eu por mim mesmo fui... Polonês. Para poder, tipo, eles... Você lembra um pedacinho? Lembro um pedacinho na primeira... Que loucura. Aí a imprensa começou a me questionar, pô, o cara é polonês, não dá entrevista em polonês, então, porque eu era preguiçoso por conta da tradutora. Mas bastante coisa eu escutava, estava na mente. Aí eu comecei a bolar pequenas frases para poder dar as entrevistas em polonês e tal. Aí o hino, eu decorei a primeira estrofe do hino para poder cantar antes do jogo. Aí depois eu mexia só a boca, né? Eu não consegui decorar. No Brasil também é assim, tá tudo certo. Então, no Brasil, muita gente, o próprio brasileiro, né? Às vezes erra, né? A primeira estrofe com a segunda. Tá tudo mas certo. aí da Polônia eu cantava a primeira estrofe, eu aprendi. E aí a segunda um pouco mais difícil, aí eu só ficava mexendo a boca, mas pelo menos... Mas depois você sabia o que se falava no hino? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas dele lá? Ou você falava as palavras? Eu falava as palavras e não, no começo não sabia o significado. Eu falei, vou cantar. É tipo uma música em inglês. Muita coisa. Música em inglês, sabe cantar, mas você não sabe o que significa. No começo foi assim. Jeszcze Polska, nie zginęła, póki my żyjemy. E aí cantava, o pessoal, Entendi. Nossa, ele já tá cantando o hino e tal. Então isso daí acabou trazendo o torcedor, pô, o cara tá se esforçando para aprender a língua e tal, então as entrevistas, eu comecei, a tradutora vinha, eu falei, não, essa aqui eu consigo responder, e aí começava a responder e tal, e aí comecei a trazer o polonês para o meu lado, e aí depois da Euro, a Polônia não fez uma boa campanha, mas eu individualmente fiz jogos muito bons, então eu saí como meio que o herói daquela Eurocopa, por ter feito o primeiro gol, e único, né, naquela Eurocopa, e pelo meu desempenho também. E aí depois Áustria, né? Foi contra a Áustria. Polônia e Áustria 1-1, aí eu fiz o gol. E aí depois perdemos de 1-0 para a Croácia e 2-0 para a Alemanha no primeiro jogo. E aí depois joguei toda a eliminatória, então aí o torcedor polonês já estava junto comigo, entendeu? Tanto que hoje as mensagens que eu recebo é, pô, obrigado por tudo que você fez na seleção, tal, muito bacana. Nossa, Vocês xingavam em polonês dentro de campo, não? Eu xingava em português para eles não entenderem, né? Mas aí toma lá da cá. Então, quando a gente vai para lá, a gente aprende primeiro os palavrão, né? É óbvio. E aqui, mesma coisa. Quando o estrangeiro vem para cá, eles já aprendem, né? Carvalho, vai tomate cru, isso aí eles aprendem rapidinho. É igual a gente lá, os palavrões a gente aprende rapidinho. Não, mas acho que o xingamento em português dizem que é melhor, né? Tava novinho lá, novinho com cabelo, olha que beleza, magrinho. Saudade do que eu já vivi. Mas aí quando eles te xingavam, você já sacava? Não, já entendia. Não, assim, as primeiras coisas, automaticamente o palavrão é uma coisa corriqueira, porque do dia a dia das pessoas falam as gírias, né? Então, lá eu acabei aprendendo e eu procurei aprender a linguagem de campo. Muito rápido, né? Para eu poder me acostumar lá. Então, direita, esquerda, frente, costa, toca a bola. Então, isso aí eu quis aprender rapidinho para eu poder me comunicar com o pessoal. Apesar de ter alguns estrangeiros no time também, a maioria era polonês. Tinha algum outro brasileiro lá? Só você era o único brasileiro? Não, no Legia Varsóvia, quando contrataram eu e o Edson Canhão. E aí pelo menos vocês tinham tinha um outro ali para conversar. Porque todo mundo falando polonês e você sozinho deve ser... Polonês, um ou outro falando inglês, mas aí eu me enrolava no inglês e aí comecei a aprender o polonês, então eu falava polonês e inglês na mesma frase. Então, o que eu pensava comigo? Eu preciso me fazer entender. Eles precisam me entender, não interessa como que eu estou falando. E aí eu comecei, misturava polonês e inglês, daqui a pouco era só inglês, daqui a pouco português ia junto, enfim. Mas aí o pessoal começou a entender, mas tinha o Edson Canhão. Os caras foram ligeiros, hein? Que eles levaram o Canhão e o Guerreiro junto. Então o Edson foi jogador do Corinthians também. Eu entendi. Ele faz piadinhas, entendeu? E aí o Edson Canhão foi jogador do Corinthians também, o lateral esquerdo. E aí ele foi contratado para lateral e eu fui para jogar de extremo, né, na linha da frente. E a gente foi campeão no Legia, logo no primeiro ano. E o Legia fazia acho que 5 ou 6 anos que não era campeão polonês. Então isso daí deu um up também. Tanto que no outro ano contrataram mais 5 brasileiros para o nosso time. Nós chegamos até a comunidade 6, 7 brasileiros. Aí não deu certo. Aí o time não foi campeão, caiu, mandaram os outros embora. Ficaram só comigo e com o Canhão lá. Esses que vieram agora não são igual aos outros. Saíram.
Escuta, e você aprendeu polonês, né? Que você já cantou o hino aqui pra gente, um trechinho. E você ensinou os caras lá o português também? Ele era o palavrão, né? Na verdade, eles já sabiam, porque quando eu fui para a seleção, então vários jogadores, por exemplo, o trio do Borussia jogava na seleção comigo, Lewandowski, o Kuba, o Boškovski e o Piszczek. Então tinha os brasileiros lá também. Então aí chegava lá na seleção, aí quando eles queriam me xingar, xingava em português já para eu entender. Então, no leg a gente acabou ensinando muita gente, aí jogava com os africanos, né? Os poloneses lá do Legia Varsóvia, mas é aquela coisa, né? Eu tenho que me adaptar à cultura que eu estou chegando, né? Então, esse é mais um problema que acontece com muitos brasileiros, né? A pessoa quer viver lá do mesmo jeito que vivia aqui, e aí não dá para viver. Tanto na parte cultural, até de alimentação e tal, você tem que se adaptar. Então, eu aprendi a comer a sopa deles lá, que é o Jurik, bem famosa, que é uma sopa no pão, assim, bem famosa. Então, eu fui... É gostosa, pelo menos? Gostosa, não. Aí é questão de gosto, né? Pô, eu gostava. Então, assim, você vai se adaptando, né? Eu penso assim, no meu modo de viver, eu nunca vou perder a minha essência, o meu caráter, né? Não vou me deixar vender por nada, mas eu tenho que me adaptar. Estou aqui no podcast, eu estou me adaptando à programação de vocês. Eu não posso chegar aqui e eu querer pautar o que vocês vão fazer. Então, no futebol é a mesma coisa, na vida é a mesma coisa. Então, eu, por ter esse pensamento já desde lá de trás, acabei me adaptando bem à Polônia. Depois fui para a Grécia, então me adaptei legal também. A inteligência social, né? E dentro do vestiário tem os grupinhos, né? Lá na Polônia a galera é mais receptiva, assim, com os gringos e tudo mais? Não. Ou o seu grupinho era o seu amigo brasileiro e um outro que... Era o Brasil do Brasil. No começo era eu e o... Tem muita gente que reclama disso. Fala assim, bom, quando os brasileiros estão num time... o grupinho dos brasileiros, aí tem os outros. Aí algum outro mais festeiro, mais aberto, que até se junta. Sim. Mas geralmente é o grupinho dos brasileiros. Não, mas isso tem em todo lugar. Tipo, depois eu fui jogar na Grécia. Na Grécia tinha um grupinho dos argentinos, que era o sul-americano, lá argentino com uruguaio. Grupo dos gregos, o grupo dos que vieram da Europa, de outros países. E os brasileiros entravam no grupo dos argentinos. Eu sempre fui aquele cara, se fosse o BBB, eu ia transitar em todos os grupos. Então, eu sempre fui esse tipo de cara. Então, não tem essa... Porque no futebol você tem que entrar dentro de campo e ali é todo mundo um time. Então, eu tentava fazer isso fora de campo também. Então, eu sempre fui o cara que eu transitei em todos os grupos. Então, sempre me mostrei disposto a aprender a língua. Então, chegava lá no grupinho dos poloneses, como é que fala isso e tal? E aí, o pessoal, Roger, é assim, assim, assado. Então, eu conseguia transitar bem em todos os grupos, mas todo time tem. O grupinho ali né? É o grupo dos brasileiros, as panelinhas, isso aí todo... No futebol de alto rendimento tem, então eu acho que isso é meio cultural. Você vê na base aqui no Brasil, tem isso, né? Hoje eu trabalho com escolinha, vai um menino fazer teste num lugar lá, ele sabe que está indo para tomar o lugar de outro e acaba excluindo. Existe muito disso desde a base, né? Principalmente aqui no Brasil, que eu não conheço a base de fora, mas aqui no Brasil tem muito disso. Então, desde pequenininho, já se tem os grupinhos, os melhores amigos, tem o grupinho. Não toca a bola para ele não deixa ele entrar aqui não e tal, vai tirar o lugar de um dos nossos. Então, esse é o futebol de alto rendimento competitivo e a competição é interna também, né? É interna também, cada um buscando o seu lugar. Em se tratando de base, eu sou contra, né? Tanto que a minha escolinha ela não é de alto rendimento, ela trabalha com caráter mais inclusivo, para justamente receber todo mundo da mesma maneira. Fica uma equipe mais, né? Porque quando eu acho que pode ser que... Eu não sei se você acha, mas a competição interna, quando ela é demais, pode prejudicar o time em campo, né? Você não acha? Não, assim, eu acho que a competição interna pro treinador, ela é boa. Porque o pessoal tá né, um puxando o outro para ver quem vai ser o titular, sabe que se der uma brecha, né, muitos casos, o jogador toma 3 amarelos, quando volta, já volta no banco, porque o outro entrou e deu conta do recado. Então, essa competição, ela é boa, só que, em se tratando de base, ela não pode extrapolar. Porque chega ao ponto, e isso eu já vi na base e no profissional, o jogador que está no banco torcer contra.
Torcer pro time perder, para ele ter uma oportunidade, ou torcer pro cara se machucar, ou torcer pro cara ser expulso para ele jogar. Então, isso eu já vi muito, tanto na base quanto profissional. Aí é quando a competitividade extrapola, entendeu? Aí, no caso, a proposta da tua escolinha, ela não que ela seja o oposto, né? Mas ela ensina assim, ela está preocupada mais com os valores que você vai passar. Exatamente. Do tipo, a competição aqui faz parte, mas vocês têm que competir entre si, isso não pode gerar uma inimizade. Não, existe uma competição e, assim, no caso da minha escolinha, todos jogam, independente do placar. Então, a gente não está preocupado com o placar numérico. Claro que a gente quer ganhar jogo, vai jogos amistosos, campeonatos, mas, assim, todas as crianças jogam. Não é, o jogo está difícil e tal, não vou fazer substituição. Não, todos jogam e se na substituição tomar o gol e perder, não tem problema nenhum. Eles vão aprender a lidar com as frustrações, mas todos têm as mesmas oportunidades de jogar. O capitão, cada jogo é capitão, para todos vivenciarem essa experiência de ser o capitão do time. Então, os jogos, quem foi convocado para um não vai para o outro, porque o outro que não foi tem que ir. Então, a gente faz esse revezamento, essa mescla, porque é base, é criança, né? Então, a gente está ensinando os valores, né? A ser primeiro um bom cidadão, para depois o futebol entrar como uma segunda ferramenta. Agora, a pergunta que não quer calar, em cima dessa resposta. Os pais entendem isso? Porque pai tem coisa, viu, pai? Não, o pai quer ver sempre o filho jogando em campo e se ele tá no banco, ele tá buzinando. Né? Esses dias eu vi até que passou uma matéria, não vi se vocês... Não todos, mas... viram de uma galera que vaiou um goleiro de 5 anos, gente. Sim, chamando de frangueiro. E o menininho começou a chorar no gol. Tadinho. Isso acontece muito, infelizmente, mas assim, no caso da minha escolinha específica, então, quando o pai entra, a gente já dá toda uma cartilha para ele, já fala como é que funciona. É aquela coisa da adaptação, a gente a gente oferece o nosso serviço, mas a pessoa vem por livre e espontânea vontade. Se a escola não está agradando, pode sair e procurar outra escola, não tem problema nenhum. Mas aqui na minha escola vai funcionar assim, assim, assim. Com os valores. Se você quer isso para o seu filho e tal... Pô, Roger, tirou meu filho lá, o time perdeu. Eu falei, então busca uma escola de alto rendimento. Se você quer que seu filho compita mais ou que você quer que ele só ganhe e tal, a minha escola não é o lugar para o seu filho. Então, falo isso, sou bem direto com os pais. Então, os pais que estão lá comigo, se a gente tem 5% aí de pais que acaba dando um pouquinho mais de problema nesse sentido, porque eles já entram sabendo da proposta da escola. Então, isso é o mais importante. E aí é o processo. Aí tem uns que vão ficando... muito bom ali para a escola, eu mesmo indico, leva seu filho lá em tal lugar, porque ele já está num nível acima, desenvolveu mais competição, empresário olhando e tal. Então, minha escola não tem esse foco. Olha que legal. A gente vai continuar esse papo aqui com o Roger, porque eu nem consegui parar aqui para ler as mensagens que já chegaram e para convidar você para se inscrever aqui no Link Sport Clube no nosso canal, tá bom? Inscreva-se, acione o sininho para receber as notificações, deixa like na nossa transmissão, deixa um like agora mesmo, curta sem moderação, viu, gente? Fica à vontade aí. E compartilhe o Link Sport Clube com as suas redes sociais. Ó, César Tavares, o Cezão, o Roger, escreveu assim, 3 pessoas que admiram, hein? Roger Guerreiro, monstro, garotinho é craque, ele escreveu aqui. A dona Valdelis Bravo escreveu, boa tarde, equipe linda, só quero saber, quem ganhou a aposta com o Timão 3-0? Acho que ninguém. Também eu acho que ninguém. O Virou Piada escreveu assim, boa tarde, meu nome é Pintou Campeão, vai Corinthians. Pergunta para o Roger uma história hilária da carreira dele, envolvendo algum jogador ou situação com ele mesmo, ele quer saber aqui. O Bruno Escaciotti escreveu, boa tarde, galera. Roger Guerreiro, maior que Lewandowski. E o Apenas Isso, corintianíssimo. Boa tarde, amigos. A Aline ficou atordoada com a vitória do Corinthians. Nem apresentou o boletim hoje. Foi isso mesmo, cara. Fui chamado às pressas para cobrir o boletim, porque sumiu. Olha, eu não sei o que o Apenas Isso tem contra mim. Eu não sou tá essa pessoa clubista, não, querido. Não, rapaz. Fiquei muito feliz que o Corinthians conseguiu se reencontrar dentro de campo. Tava precisando. Não. Frank Fortes. Não. Fiquei feliz, sim. Se reencontrou. O Wesley foi muito bem. Ontem também teve gol do Kaká. É legal ver a molecada resolvendo, tendo essas oportunidades. E é legal ver também que ele mexe no time. O Antônio Oliveira mexeu no time. Não necessariamente só porque tem nome vai ficar lá. E tá tudo certo.
Daqui a pouco a gente vai pedir para o Roger falar também a respeito do Corinthians aí, o que ele achou. A foto que um abraço aí para todo mundo aí que está participando. O Cezão Tavares, inclusive, é da Voz do Esporte, se eu não me engano, é ele. Um grande abraço para ele. Sexta-feira vai estar aqui também para trabalhamos junto lá na rádio, lá o Cezão é sem palavras. Comentei um jogo lá com ele na Voz do Esporte lá, o Cezão é sensacional. Show de bola, um revelador de talentos. Daqui a pouco você vai falar ainda o que você está fazendo aí atualmente. Bom, o Viropiada escreveu aqui, falar alguma história hilária da carreira. Imagina que você tenha muitas, mas assim... que o horário permite e tudo mais. Essas histórias, elas acabam acontecendo mais no profissional ou na base, quando você está em formação? Essas coisas meio... São várias situações, né, que resenha ali de dentro dos jogadores, assim, que quando você se aposenta, no caso, e tal, você pode estar falando com mais tranquilidade e tal. Por exemplo, no São Caetano, eu tinha 18 anos, né, e jogando no profissional, aí tem aqueles trotes normal que os mais experientes fazem. E aí, quando você é jovem, você não tem a cabeça de hoje. Às vezes você quer dar uma de malandrão para cima dos caras e tal. Então, eu sentei no ônibus do São Caetano, a gente indo para um treino, se eu não me engano, eu sentei no lugar do Esquerdinha. Do Esquerdinha. Sentei no lugar do Esquerdinha e tô lá sentado, na moralzinha lá, e começou a entrar os caras, e os caras tudo me olhando e passava, tipo, não vou falar nada. Aí, a hora que o Esquerdinha entrou, ele só ficou olhando para mim assim... Falou, César, vou dar um tiro pro alto pra essa andorinha sair voando do meu lugar aqui. E aí mandou eu levantar, descer do ônibus, todo mundo entrou no ônibus. E aí, cheio de lugar vazio no ônibus e tal, fizeram eu ir em pé. Então, meu Deus. Então, assim, são situações que acontecem dentro do vestiário, dentro de ônibus do futebol, essas trollagens com os mais novos e tal. O pessoal gravou uma matéria comigo há um tempo atrás. Aí saiu até em tom de brincadeira, que na época o Lewandowski engraxava minha chuteira, porque ele estava começando, né? Pô, o Lewandowski era xixizinho do Roger, que era o juvenil, porque eu peguei ele começando na seleção, né? Eu já estava com 26, 27 anos, e ele subindo, sendo as primeiras convocações dele lá. Então você vê hoje o cara 2 vezes melhor do mundo, então olha as voltas que o mundo dá. Então eu falo, independente de brincadeiras, histórias engraçadas que acontecem, você sempre manter a humildade e tratar bem todo mundo, porque o mundo dá volta, né? Um dia você é juvenil, tá por baixo, outro dia você tá lá no Flamengo, outro dia você tá num time da 2ª divisão. Então eu brinco que no futebol você não você está. Então... O Amaralzinho que contou pra gente umas histórias cabulosas aqui desses trotes aí que eu fiquei... o Amaralzinho é o rei das histórias aí, né? Nossa senhora. Ele já foi na história mais hard que tinha do creminho. Falei, rapaz do céu, isso daí dá prisão hoje em dia, mas tá tudo certo. Não literalmente, mas você dava uns petelecos no Lewandowski, então? Não literalmente dava os petelecos, mas... Era o Juvena. Era o Juveninha. Tava começando a seleção, tinha acabado de jogar a Eurocopa, né? Então, depois da Euro que ele começou a ser convocado. Então, eu era praticamente o camisa 10 da seleção e ele tava subindo. Era o menino na dele, gente boa, mas assim, mais reservado e tal. Mas aí, hoje, aposentado, a gente pode falar que ele foi meu juvenil, né? Na seleção. Tinha que se reportar o capitão. Tinha que se reportar. É isso aí. Não, essa aí é legal, pô. Essa do Lewandowski é muito boa. E assim, internamente lá no grupo da Polônia, pessoal que já acompanhava o futebol, treinadores, federação, os caras já tinham um olho grande nele, tipo, projetavam um futuro para ele, talvez não 2 vezes melhor do mundo, tantas premiações, né, artilheiro por onde passou. Na verdade, assim, se criava sempre uma expectativa grande nele. Ele jogou no Legia B, né? Na minha época ele era do Legia B. Só que aí o Legia não aproveitava ele no profissional. O Legia tinha a cultura de trazer muito atacante africano. Então a gente tinha um africano lá, se eu não me engano era do Zimbábue, Tiniama, fazia muitos gols. E aí o pessoal não aproveitava o Lewandowski, então emprestava ele. Aí emprestaram ele para a 2ª divisão, artilheiro. Emprestaram ele de novo, artilheiro. Aí até que ele não foi aproveitado no Legia, o Lech Poznan compra ele vai para o Lech Poznan, que é um outro time grande lá da Polônia, e na primeira temporada dele como profissional na 1ª divisão, artilheiro.
Aí o Borussia vem e compra ele, se não me engano, 5 milhões de euros. E aí ele vai para o Borussia e tem todo um preparo, né? Então, na verdade, assim, tem essa expectativa, mas principalmente no caso do Lewandowski, assim, e da maioria dos europeus, imagino eu, existe um preparo. O preparo, a questão de... O brasileiro tem um talento maior e a questão de disciplina, constância e tal é menor. O europeu, ao contrário, ele tem um talento menor, mas a questão de disciplina, treinamento e tal, perseverança é maior. Então, no caso do Lewandowski, foi um desses casos, porque ele vai para o Borussia, ele fica praticamente 2 anos no banco, sendo preparado para a hora que ter oportunidade aproveitar. Na época eu lembro que o time do Borussia, o ataque era o Barrios e o Valdés. E aí chega um determinado momento que um dos dois sai, se eu não me engano, o Lewandowski entra, e aí dá aquele boom lá, tanto no Borussia, que ele faz os gols no Real Madrid lá e tal, depois vai para o Bayern de Munique, e aí tem toda essa trajetória, mas ele foi preparado, ele foi treinado para chegar naquele momento, entendeu? Acho que é um pouco diferente, é o caminho inverso dos brasileiros, que já tem muito talento e tal, mas tem uma menor constância, né? Você pega a maioria dos brasileiros, tem recortes de alto rendimento, né? A gente pega nos nomes, Ronaldinho Gaúcho, o próprio Ronaldo Fenômeno, então, foram recortes de alto rendimento, não é o Cristiano Ronaldo, o Messi, que muito tempo, até o Ronaldo falou ultimamente, numa entrevista, ele fala isso, mas fala que os caras não têm metade das histórias que ele tem, né? Que ele curtiu muito mais a vida. Então, a vida é feita de escolhas, né? Mas você acha que acontece isso só porque é culturalmente? Isso dá para mudar? Sei lá, na sua escolinha dá para fazer um trabalho para mudar... Porque se a gente for analisar é ruim, né? É você ter um talento que você pode usar e, assim, ser o melhor do mundo e você não tirar 100% do proveito disso. Eu acho que boa parte é cultural, acaba sendo cultural. É um pouco difícil de trabalhar isso, por exemplo, em escolas de futebol. Sei lá, vou citar o meu exemplo. As crianças passam comigo lá, eles treinam durante 1h15, 2 vezes por semana. Então, esse é o tempo que eles passam lá comigo. O resto do dia, o resto da noite, a gente não sabe, assim, teoricamente, o que eles estão fazendo, o que estão passando para eles. Então, não é uma coisa que nós estamos cuidando 7 dias por semana, né, 24 horas, para poder tirar essa cultura, né? Porque... Por exemplo, é cultural toda criança querer ser atacante, nenhuma querer ser goleiro. E aí depois, com o passar do tempo, que isso vai mudando. Então é cultural eles quererem driblar numa zona que não pode. Então muitas coisas são culturais mesmo e a gente tem que, com a nossa experiência, né, eu tento passar isso para eles, minimizar esses prejuízos culturais que algumas vezes acontecem, e para tentar potencializar o talento que eles têm. Mas realmente é muito difícil. Eu acho que boa parte disso é cultural e vem dos pais fazerem dos filhos hoje um produto, querem que vire jogador a qualquer custo. Então, tem criança que joga em 5, 6 projetos diferentes. A própria família não tem vida, né? Eu não tenho um fim de semana de levar o filho no parque para andar de bicicleta, porque o menino joga de manhã num projeto, à tarde em outro, aí tem outro lá, e a vida do menino é futebol, 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 futebol. Então, você tem relatos de criança com 15 anos que não quer nem ver a cor da bola mais. E muito talentoso, mas que desde os 7 anos ele está jogando em alto rendimento. Chega a 15 anos, ele não quer mais ver a bola. Mas você não acha que, por exemplo, Roger, o Brasil carece um pouco dessa formação um pouco mais dirigida, mais direcionada, pelo espaço que o Brasil perdeu no futebol num contexto geral, de ser coadjuvante em mundiais, de não ter mais aquele protagonismo que tinha até 2002, 2006, né, a última conquista, a última grande seleção, pelo menos na minha opinião, né? Não é um pouco mais desse jeito Brasil mesmo de ser, desse jeito do brasileiro tratar o futebol? Quer dizer, os caras lá na Europa falam, a gente tem que fazer algo muito mais direcionado, algo muito mais assertivo, se a gente quiser crescer, melhorar enquanto futebol, enquanto seleção, porque senão os caras vão ficar lá na América do Sul ganhando tudo. Entra no que eu falei de você não perder o caráter, a essência, mas se adaptar. Então, acaba faltando um pouco disso. Que aí você se trava na cultura, o Brasil é o talento, sempre foi e sempre vai ser, e nós não vamos mudar e tal. Então, eu acho que falta, assim, de repente, a formação de mais profissionais, não que o Brasil não tenha. O Brasil
na várzea aí tem vários descobridores de talentos e tal, mas você descobrir o talento é uma coisa, descobrir, eu tenho um olho clínico, brasileiro é especialista. Você pega aí, tem pessoal que dá entrevista, pô, esse aqui descobriu o Gabigol, esse aqui descobriu não sei quem, mas falta pessoas para, depois que descobrir, trabalhar essa descoberta. O mental do atleta. O mental e a parte técnica e não, tática quando pequeno, não. Mas assim, os clubes estão melhorando nisso. Então já fui em alguns clubes que hoje eles não direcionam só a posição. Então, um dia do treino o menino joga na parte defensiva, outro dia na parte ofensiva, para ir se descobrindo nas posições. Zonas de perigo, por exemplo, aí vai de cada treinador, de cada metodologia também. Você vê o Corinthians aproveitou os erros do Fluminense na zona 1, que a gente fala que é perder bola na zona de defesa ali e tal. Então, na minha escolinha, por exemplo, eu separo zona 1, 2 e 3. Então, eu direciono eles aonde vocês podem driblar que tem menos risco. Qual a zona? Zona 3, então vão driblar lá no ataque. Zona 2, zona de construção. Zona 1, zona de perigo. Deu para sair jogando? Sai. Não deu? Bolinha lá para frente. Então isso é cultural de cada treinador e assim, mas você se adaptar. Então eu acho que falta assim, uma adaptação maior do brasileiro ao que pode ser melhorado, que é essa questão mental, parte psicológica, enfim, conhecer a criança não só dentro de campo, fora de campo, porque muitos se perdem pelo caminho. O moleque faltou 2 treinos, mas dispensa o moleque. Mas você não tem que saber por que ele faltou. Uhum. Se o pai não tinha dinheiro para mandar ele para o treino, né? Se não tinha o dinheiro da condução, ou se até um professor meu lá da minha escolinha, ele é treinador hoje do Sub-15 da Portuguesa. E lá na minha escolinha a gente faz um projeto social, arrecada alimentos também. Ele falou, pô, Roger, posso pegar uns alimentos daqui que o pessoal tá trazendo? Porque tem um moleque lá que chegou pra gente, ela tá 3 dias sem não tem comida em casa. Menino do Sub-17, se eu não me engano, lá. Então, assim, entendeu o contexto? Se faz hoje, mas poderia se fazer muito mais, para você potencializar mais talentos e não perder tantos talentos, porque hoje você vai no futebol de várzea, o que mais você vê é moleque talentoso, moleque na faixa dos 20, já que estourou a idade. Pô, não sei como esse moleque não virou profissional, não sei como. Olha, eu sei como, porque esse moleque na metade do caminho ele desistiu, por N fatores, por falta de condições financeiras, por falta de apoio familiar, por falta de oportunidade de alguns treinadores, então tudo tem um porquê. Então, eu acho que dá para ser trabalhado, você nunca vai chegar à perfeição, mas dá para você minimizar as perdas e melhorar, potencializar essa parte, sim. Para você, como é que foi a tua base? Como é que você conseguiu chegar até a base e passar da base para o profissional? Você viveu algum tipo de perrengue também nesse período? Sim. Eu lembro do Maicon, um meia que tinha lá no Palmeiras, ele era muito bom jogador também, só que assim, ele morava lá em Mauá, Ribeirão Pires, e ele tomava o trem todo dia, acho que é 5 da manhã, para vir até aqui a academia, que é próximo aqui de onde a gente está localizado, para treinar. E assim, e no profissional, no começo dele no profissional, você encontrava ele no trem de mochilinha, porque ele estava ralando ainda. Não, isso daí muito. E assim, na minha época, né, na minha trajetória, eu não tive psicólogo, né, pessoa me ajudando por fora, né, minha estrutura familiar era problemática, como a maioria dos brasileiros. Sou filho de pais separados, né? Hoje já não tenho eles em vida, mas e com problemas financeiros. Então, eu sempre joguei na várzea lá em São Caetano, até que o São Caetano começou a montar o Sub-15 e 17 e chamou todos os times de várzea para fazer a avaliação. E a gente fez lá no Campo do Cerâmica, hoje é o CEL lá, tem um CEL ali na divisa de São Caetano. E aí eu passei nessa avaliação e comecei, mas eu fiquei praticamente 1 ano indo treinar a pé. Tipo, você morava onde? São João Clímaco? Morava do outro lado, né? Da Anchieta. Então eu atravessava a passarela da Anchieta, ia até o Cerâmica, treinava e voltava andando. Isso 3 vezes por semana, que eram os treinos do São Caetano. Às vezes o pai de algum via lá, ô Roger, toma o dinheiro da volta aí, que você já veio andando. Então pais de outros meninos me ajudavam com o dinheiro da condução às vezes. Tanto que eu pedi para morar no alojamento em São Caetano. E aí só depois de 1 ano que eu consegui vaga no alojamento.
Então eu morava no alojamento, mesmo morando perto de São Caetano, mas eu morava no alojamento, dormia lá a semana toda e final de semana eu voltava para casa. Então tive os meus perrengues e assim, foi uma caminhada com ajuda assim de pessoas externas, mas mais essa ajuda assim, toma dinheiro para voltar no ônibus e tal, mas não essa ajuda psicológica e tal, essa coisa de ir, de não desistir, eu falo, Deus que foi meu psicólogo, porque eu ia, então... Perseverança, né? A perseverança foi muito minha, assim, sabe? Vai que você não vai desistir, porque eu fazia peneiras, era reprovado no Juventus, Palmeiras, Corinthians. Eu fiz 2 avaliações no Corinthians e fui reprovado, e depois o Corinthians me contratou de São Caetano. Então, assim, é uma coisa de perseverar mesmo. E, eu vou, meus amigos, sei lá, 15, 16 anos, iam lá ficar com as menininhas, iam pra balada, ou não, tenho treino no outro dia. Você não quer, você é isso. Aí só, naquela época não era bullying, né? Hoje tudo é bullying, mas assim, então eu sofri bastante nesse sentido, mas assim, sempre coloquei o meu objetivo lá, eu vou chegar lá, tanto que eu não me dava outra opção. Então era uma pressão que eu coloquei em cima de mim, mas eu fui atrás disso, né? Então o pessoal perguntava, mas e aí, meu? Eu estudava, né? Terminei o colegial, nunca repeti nenhuma série, nunca fiquei de recuperação. Então sabia que o estudo era importante, mas eu nunca me vi fazendo outra coisa a não ser o futebol. Tanto que minha mãe e outras pessoas perguntavam o que eu queria ser se eu não fosse jogador. Eu falava que queria ser lixeiro, porque eu sabia correr. E eu vi os lixeiros pegando saco de lixo, correndo e tal. Falei, mano, eu corro bem pra caramba. Se eu não virar jogador, eu vou ser isso aí, eu vou ser lixeiro. Por conta eu visualizava essa questão da corrida, do preparo físico. Então eu nunca me dei outra opção. E aí, graças a Deus, no final deu tudo certo. E você consegue passar esses valores pros seus filhos? Passo. Quantos filhos você tem? Tenho 2. Tenho um casal. Jogam? Meu filho tem 9 anos, minha filha tem 11. Então, passo para eles, com certeza, conto minha história, questão de valores, de respeitar, de obedecer. Então, até o meu filho está começando a vivenciar essa parte do futebol, então ele joga lá na minha escolinha, mas joga em outros locais também. Então, sempre ensino ele, não desfaça de ninguém. É ruim quando você não consegue entrar na panela, né? Então, não faça panela. Então, você transite em todos os ambientes. Então, toda essa... Saiba entrar e sair de todo lugar, entendeu? Para você ser bem recebido em qualquer lugar. Então, por exemplo, hoje, se precisar entrar dentro de uma comunidade, de uma favela, eu entro e sei me comunicar com os caras. E se eu precisar entrar numa reunião cheia de executivo para falar outra língua, eu sei também. Então, e assim, a sua filha gosta de futebol? Não, minha filha não gosta. Não? Já tentei botar ela, mas não. Você levava ela para jogos? Não gosta. Não, quando era pequeno eu entrei com meu filho no campo, já entrei com ela no campo, mas assim, minha filha não caiu pro lado do esporte. O meu filho é futebol 24 horas. Então eu ensino esses valores para ele, para não excluir ninguém, humildade sempre. Quando você faz gol, você não é o melhor. Quando seu time perde, você não é o pior. Então, saber conviver com vitórias, derrotas. Então, eu transmito esse conhecimento para ele e para todos da minha escolinha. Eu falo que quando eles entram ali, falo para os pais, daqui para dentro eles são meus filhos. A gente cuida deles como se fossem nossos filhos e transmito todos esses valores aí para eles. Quais categorias que você tem ali na sua escolinha? A gente trabalha do sub-7, né, que são crianças a partir de 6 anos, 5 para completar 6 até os 15. Então, eu direciono ele assim, o sub-15 já é aqueles meninos que já tem que estar procurando uma avaliação para entrar dentro de clubes, né? Os que estão em escolinha mesmo, é aquele menino que às vezes não... eu tenho alguns que falam, não, professor, eu gosto de treinar aqui, eu não tenho intenção de ser jogador nem nada, mas eu gosto do ambiente, gosto de praticar um esporte, então a gente procura atender a todas as demandas. Então, por exemplo, lá no meu projeto eu tenho um menino federado, que já joga em clube, aí esses alto rendimento, ele treina junto com uma criança autista, por exemplo. Entendi. No mesmo ambiente, e em nenhum momento ele se sente melhor que o outro. Porque isso é passado durante os treinamentos. Nossa metodologia ensina dessa forma. Então, eles são todos iguais. É a equidade, né? A gente tenta adaptar os treinos para que o federado consiga fazer e o menino que precisa de alguma necessidade, tem alguma necessidade especial, ele consiga executar também. Meu filho saiu de uma escolinha por causa disso.
Ele tem 9 anos. Eu recebo algumas escolinhas com esse tipo de relato aí, que ou que foi excluído, ou que os professores não levavam para os jogos, porque para os jogos eles acabam fazendo uma seleção dos melhores, aí o pai questiona, isso, por que meu filho não vai? Então eu fui pegando esses detalhezinhos para tentar. Minha escolinha não é perfeita, eu falo nem melhor nem pior, apenas diferente. Mas a gente tenta fazer de uma forma onde a gente consiga agradar a maioria. A gente não agrada a todos, mas é o que eu falo. Os que a gente não agrada tem o livre-arbítrio. É só sair, como você falou, o meu saiu por tal motivo, mas graças a Deus... Eu acho que assim, a criança tem que se sentir à vontade, né? Bom, esse é o primeiro passo. Ele tinha 8 anos, hoje ele tem 9. Ele tinha 8 anos e pouquinho. E aí, lá nos treinamentos, o professor ele já estava lá uns 6 meses, 7 meses e tal, aí o professor começou a exigir assim, como é que eu posso dizer? Posicionamento dele em quadra, dele e dos outros, assim, né? Sim. Aí eu falei, pô, mas é um pouco demais, aí você já querer passar... Começou a cobrar algo que ele ainda não podia entregar. Para ele, sabe? E aí ele se incomodou com aquilo, porque o professor começou a cobrar, do tipo, faz 6 meses que você está aqui, você já devia saber que o lateral vai por ali, você tem que guardar a posição ali e tal. Eu acho que aquilo incomodou ele, sabe? Aí, de repente, ele chegou em casa e falou, não quero ir hoje no futebol. Aí foi uma semana, na outra, falei, não, peraí, está acontecendo alguma coisa, né? Meu filho já saiu também de lugares. Aí você tem que conversar, entender o que está acontecendo. E hoje ele pratica em outra escolinha, mas o que a satisfação maior é assim, é que ele está se divertindo. Com certeza. Né? Ele não está lá para se desenvolver como um jogador de futebol. E tem os meninos que vão lá porque, né? Sim. Você vê que tem um talento, que tem a aptidão mesmo de querer ser aquela gana assim. Então ele quer porque ele gosta de futebol e ele quer se divertir. Eu falei, enquanto você estiver se divertindo, né? Isso é o mais importante para nós pais. A gente quer ver o bem-estar do nosso filho é o nosso bem-estar. Então, até na minha escolinha, quando acontece algum caso de a gente ver que a criança está meio desanimada, tal. Primeiro passo, tentar entender o que está acontecendo para saber se está ao nosso alcance e resolver, ajudar. Então, muitas vezes a gente consegue ali mesmo, em outros casos aí a gente chama o pai, a gente está identificando que ele está assim, assado, está acontecendo alguma coisa em casa, não está, para tentar resolver e, assim, na maioria dos casos a gente consegue estar solucionando. Que ano você chegou no Corinthians? 2002. Você chegou ainda para a base ou chegou? Para a base, cheguei para o Sub-20, joguei 6 meses de Sub-20 lá, joguei a Copinha de 2003 e aí depois da Copinha foi alçado ao profissional. E no profissional você disputou de tudo? Com o Corinthians? Joguei o Paulista, né? 2003 a gente foi campeão em cima do São Paulo e joguei aquela final inclusive, né? O Kleber foi expulso logo no início do jogo junto com o Reinaldo lá, uma briga, e eu entrei naquele jogo e nós ganhamos de 3-2. Joguei a Libertadores, onde teve o famoso pega-pega, né? Que eu fui expulso depois do River? Do River. E quem era o técnico? Geninho. Geninho era o treinador. E aí depois eu fui emprestado. Então, profissional, eu joguei só 2003 no Corinthians. Eu tinha 3 anos de contrato. Mas aí depois fui emprestado para o Flamengo e para o Celta de Vigo depois. Esse jogo aí que você citou do River... isso marcou assim na tua carreira? Quer dizer, por algum período você foi lembrado pelo Roger do Pega-Pega, não? Sou até hoje. Isso está marcado na minha vida. Eu acho que quando eu morrer no meu caixão vai ter gente lá falando, esse aí é o do Pega-Pega, não é? Não, porque o Corinthians está tomando um couro ali, né? Na realidade. Aquilo ficou meio, sei lá. É que na verdade, assim, existia uma pressão muito grande para o Corinthians ganhar a Libertadores. Naquela época o Corinthians não tinha nenhuma ainda. Eu até falo, sou eternamente grato ao Sheik, obrigado Sheik, que ajudou a dar a Libertadores para o Corinthians e aí diminuiu essa cobrança em cima de mim depois daquele episódio. Mas assim, hoje na Várzea, eu vou jogar na Várzea e tem gente lá no Alambrado, pega, ó o D'Alessandro aí, hein, eu não sei o quê. Então eu escuto isso, sempre escutei minha vida toda e assim, já aceitei que eu vou levar isso comigo para a vida toda e hoje eu levo na esportiva. Na verdade sempre levei, é uma coisa que eu entendi, aquela coisa, falem bem, falem mal, falem de mim, uma coisa que eu aprendi, foi um erro que eu tive ali, aprendi, sei que não fui o único culpado, mas fui um dos culpados, tenho a minha responsabilidade, a minha culpa, mas eu aprendi a lidar bem com isso, né? Então, assim, ou você acerta ou você aprende, você não erra, né? Fala assim, então eu aprendi naquela situação
E foi aquela situação que acabou me levando para o Flamengo no ano seguinte. Então eu falo, aquele ditado que Deus escreve certo por linhas tortas, aconteceu muito nesse caso, porque eu fui, né, depois desse episódio, eu fui escanteado no Corinthians, né? Cheguei a treinar separado, só fazia fundamento, não entrava em coletivo. Ninguém nunca falou para mim diretamente, ó, você tá afastado, não. Mas as atitudes lá demonstravam. Fiquei gelo, não, fiquei no como é que é? Onde fica os pinguins lá no igluzinho. Fiquei no igluzinho lá. Fiquei lá, o pessoal lá. Subia o moleque da base para fazer coletivo, mas eu nem em coletivo entrava muitas vezes. E aí acabou acontecendo a situação de ir pro Flamengo emprestado. E aí no Flamengo eu deslanchei, graças a Deus. Você se identifica mais com a torcida do Flamengo ou a do Corinthians? Que são as duas maiores torcidas do Brasil. Do Brasil. Na verdade é o contrário, porque eu me identifico com as duas. Eu sou corintiano, isso aí todo mundo sabe. Mas depois que eu joguei no Flamengo, criei um carinho muito grande pela torcida do Flamengo, né? Por tudo que envolveu a minha passagem pelo Flamengo. Mas assim, no Flamengo eu vivi o lado bom. Né? Fiz 12 gols na temporada, acho que foi o lateral com o maior número de gols naquele ano, campeão carioca, final da Copa do Brasil. Então, assim, no Flamengo eu vivi o lado bom da torcida, o Corinthians eu vivi o lado ruim, aquela pressão pós-Libertadores, então muita gente achando só um culpado. Então, até hoje existem comentários, pô, esse cara é ruim, mas eles me julgam por um lance. Porque eu fiz vários jogos muito bons pelo Corinthians, inclusive uma final do Paulista, joguei Libertadores lá na altitude contra o The Strongest, a gente ganhou de 2-0, dei passo para gol, então eu tive uma sequência de jogos legal no Corinthians, onde eu fiz bons jogos, só que eu nunca tive sequência, porque eram 2 jogos, aí o Kleber voltava, eu era a reserva do Kleber na época, o Kleber era o titular absoluto da posição, então eu jogava um jogo, saía 3, 4, aí jogava outro, mas sempre indo bem. Então, só que muita gente acaba me julgando por aquele episódio. Você chegou a ser ameaçado? Porque hoje os jogadores falam mais sobre isso. O Cássio já falou que foi ameaçado. Os jogadores do Corinthians recebem, não só do Corinthians, de todos os clubes do Brasil, recebem ameaças de morte, mensagens. Você foi ameaçado assim? Eu fui ameaçado pela torcida do Corinthians. Hoje em dia, com essa internet, aí eu fui ameaçado até no jogo dos Desimpedidos, lá do Fred. Lá. Sério? Eu participei, perdi um pênalti lá, os fãs do Fred queriam me matar, pô. Mandavam mensagem. Sério? Sério. Não é possível isso. Sério, é verdade. Então, assim, é que atrás da internet ali todo mundo é macho e tal. É verdade. Inclusive, né, esse episódio do jogo dos Desimpedidos lá, eu fui na polícia, a polícia mandou viatura lá na casa, encontraram a pessoa lá, era um moleque de 16 anos, que cagou nas calças lá quando a polícia bateu lá. Com certeza. Então, e deve ter levado uma bronca dos pais que só... Exatamente. Então, assim, hoje em dia acontece muito, só que é muito mais falado. Naquela minha época não tinha essa comunicação toda, né? E não tinha os haters das redes sociais na época também para... Sim, exatamente. Então, no meu caso, era lá a torcida, teve reunião da Gaviões na época. A Gaviões te cobrou? Cobrou. Nossa, aí... Cobrou. Dá uma, mas me deram mais uma chance. Falou que eu era cria da base, que eu ia ter mais uma chance e tal. E assim, na rua, tipo, eu morava num condomínio lá e naquele condomínio tinha torcedores do Corinthians. O pessoal tacava pedra na minha janela, sabia onde eu morava. Nossa. Bom, mas no final das contas, isso aí você foi tratado como um grande bode expiatório, né? Porque... Foi, não, na época o culpado da eliminação foi eu naquela época, entendeu? Ficou muito claro, muita gente jogou isso para os outros e eu fui o único culpado. Então, na época eu tive que comprar meu carro. Porque eu já tinha jogado final do Paulista, eu ia de busão e metrô. Ia pro treino, necessário aqui, já jogando no profissional. E aí depois disso os caras, Roger, compra um carro, mano. Porque se a torcida estiver andando aí de busão, metrô, aí os caras vão te pegar. Quanto estava o jogo? Terminou 2-1. Quando eu fui expulso, estava 1-1. A gente perdeu o jogo de ida, né, de 2-1, lá no estádio do River. E aí na volta tinha que ganhar, a gente saiu ganhando de 1-0. Aí, quando tava 1-1, final do primeiro tempo, eu levo o vermelho direto, por um totozinho no tornozelo dele lá, que se tivesse o VAR hoje era amarelo. Eles iam chamar para tirar o vermelho. E aí fui expulso e aí aconteceu isso daí. Mas já fui muito cobrado. E até hoje, na verdade, o pessoal vê até hoje eu vou como eu falei. Caramba, meu torcedor não esquece, eu vou na várzea, fiquei marcado e assim...
Mas mentalmente, assim, é uma questão também, porque hoje em dia se fala mais da parte mental também. Antigamente, não, aguenta aí e se vira. Você teve ajuda mental? Não, antigamente foi isso aí, aguenta aí e se vira. Naquela época foi o aguenta aí e se vira. Porque numa dessa um jogador pode entrar numa... Tanto que no pós-jogo, aquele dia, por exemplo, hoje em dia se acontece isso, eles não botam um jogador que foi expulso para dar entrevista. Não. O cara só dá entrevista daqui a 2 meses. Eles policiam muito isso. Eu, pós-jogo, vai lá, Roger, ó, sua vez de dar entrevista lá. Fui pra sala de imprensa do Morumbi, nunca vi tanto repórter na minha vida, um subindo em cima do outro. E aí tive que explicar lá toda a situação no mesmo dia pós-jogo, entendeu? Então, hoje em dia é muito mais controlado isso. Ó, hoje ninguém vai dar entrevista, né? Às vezes os repórteres procuram lá, não, hoje ninguém vai dar entrevista. Sai todo mundo. Na minha época não tinha isso. Então, hoje eu levo na esportiva e naquela época foi você por você mesmo. Teve que passar sozinho, porque é bem complicado, né? Numa jogo decisivo, o time acaba perdendo. Foi punk. Aí é o contexto geral lá, eu sendo corintiano, então, tipo... Tinha 20, 21 anos. 20 anos. Nossa. Então, menino ainda. Um menino, foi complicado, mas assim, consegui passar. E foi o que eu falei, aprendi muito com a situação para levar para a vida. Caramba. É bom, e no Flamengo você conseguiu jogar com o Atirson ainda no elenco? Com o Atirson no elenco. Na verdade, quando eu cheguei, o Atirson já não estava e depois o Atirson voltou. Então, nos times que eu joguei antes, por exemplo, no São Caetano era o César o titular absoluto. No Corinthians era o Kleber o titular absoluto. Então, eu era sempre o step. Eles não estão, vai você. Eles não estão, vai você. E eu dava conta do recado. No Flamengo foi o primeiro clube onde eu briguei em igualdade de condições, porque o Atirson não estava. Eram 3 laterais esquerdos brigando por uma vaga, mas nenhum já consagrado. Então, aí eu consegui ser o titular, joguei. Então, no Flamengo eu joguei 60 partidas. Então, mesmo você não fez isso no profissional, não, né? Não, no Corinthians, não sei se foi 15 partidas aí, se foi 15 foi muito. Assim, porque eu era reserva, entrava de vez em quando, de 15 a 20 partidas no máximo. No Flamengo eu joguei praticamente a temporada toda. E muito tempo como titular, e aí depois o Atirson volta, o pessoal traz o Atirson, e aí o Flamengo começa aquela troca de treinadores, sai depois da Copa do Brasil que a gente perdeu pro Santo André, o Abel Ferreira sai, aí o Andrade fica de interino. Abel Braga, você fez Abel Braga, desculpa. Eu falo do Abel Ferreira, desculpa. Eu falo Abel Braga. É o Abel Braga, o Abel saiu, aí o Andrade ficava de interino, aí depois contratou o Ricardo Gomes, foi meu treinador, o Paulo César Guzmão. E aí, nesses intervalos aí, sempre o pessoal botava o Atirson. Mas dava 2 jogos e me botavam de volta. Porque a minha fase estava muito boa. Tanto que, na época, começaram a colocar o Atirson no meio campo. Então, a gente começou a jogar junto. O Atirson no meio, Atirson, Felipe, Jean, ali fazendo meio e ataque. E eu já jogando na lateral. Aquela final de Copa do Brasil, como você estava no jogo? Joguei os 2 jogos. Jogou? Joguei os 2 jogos. 2x2 aqui, né? Na verdade, esse aí é contra o São Caetano, 2004. Eu joguei a final. É o Mineiro? Mineiro. Disputando ali. Eu fiz gol no jogo de ida. Jogou no Parque Antártico, eu fiz o gol, foi 2x2 contra o Santo André. Eu faço um gol e o Atirson faz outro. O Atirson entra no segundo tempo, eu era o titular, o Atirson era o reserva na época. E aí no jogo de volta a gente perde 2x0, eu também começo como titular. Acho que o Atirson entra no segundo tempo também, a gente perde 2x0, mas aquela temporada no Flamengo para mim foi mágica. O goleiro era o Júlio César. Júlio César, lateral direito o Rafael, zaga era Júnior Baiano, Fabiano Heller. E aí tinha o Henrique também, que figurava bastante, eu na lateral esquerda, os volantes da Silva, Douglas Silva, e o Ibson também estava subindo da base e entrava sempre, o Zinho era o meia, Felipe e Jean na frente. Felipe Maestro jogando onde ele queria. Outro lateral esquerdo, outro ex-lateral esquerdo. Que virou meia e foi apelidado de Garrincha da Gávea aquele ano, né? Porque jogava muito, driblava, ninguém pegava os dribles dele e tal. Então ele era o camisa 10 nosso lá, sensacional. E aí era ele e o Jean no ataque. E você não pensou em virar treinador, que nem o Felipe? Então, na verdade, eu fiz recentemente, eu tirei a licença B da CBF, né, o curso, então a licença B te capacita para ser treinador até o sub-20, então já posso ser treinador até o sub-20 aí de qualquer clube aí no Brasil. Para ser treinador profissional, você precisa da licença A, né, e depois a Pro, consequentemente.
mas não é o meu foco principal. Eu não tenho muito essa vontade. Acho o alto rendimento o custo-benefício muito ruim. Né, os treinadores não têm estabilidade nenhuma, não tem nenhuma garantia de receber pagamentos em dia, e eu sou um pouco traumatizado com isso, por conta da minha época de jogador. Eu prefiro receber R$1.000 em dia do que você me falar que vai pagar 10 mil e não me pagar. Então, perder de vista. Então eu tenho muito trauma com isso, e o futebol não dá essa estabilidade. Dependendo do local que você está, claro, mas para você chegar a ser um treinador de Corinthians, Palmeiras, São Paulo, enfim, dos times grandes, você tem que passar pelos menores. Então você vai ter que pegar, eu vou ter que ser treinador, por exemplo, do Rio Verde, onde não tem roupa para treinar, onde não tem coisa. Então, assim, o custo-benefício não, pelo menos para mim, é uma opinião minha pessoal, não vale a pena nesse sentido. Então, hoje, de momento, eu prefiro continuar na formação, né, na escolinha. Hoje trabalho como comentarista também, então esse lado do comentário esportivo e tal tá me agradando, e assim, tô tendo uma aceitação muito boa do público em geral, então é um lado que eu quero estar dando um foco também para, de repente, tentar seguir a carreira. Faz um comercial aí, então. Onde é que você está? Qual rádio e que horário que o pessoal te encontra? Eu tô lá na Transcontinental, no programa Samba Gol. É um programa diário, das 7 às 9 da noite, né, das 19 às 21. E a gente fala sobre todos os jogos, toda a rodada. Tem o quadro Rolê dos Esportes, que a gente está dando uma visibilidade grande aí para os esportes olímpicos, né? A Olimpíada está próxima aí. Então todo dia, das 19 às 21, na 104.7, Transcontinental. Tem o canal do YouTube da rádio também. Então tá lá eu, Guilherme Estevão, Diego Floriano, Nath Potira, e aí os convidados vão lá também participar. Então é um programa muito legal, que está com uma audiência muito bacana, e aí, como eu tenho recebido esse feedback muito positivo, assim, é uma carreira assim, que eu estou vendo como promissora também. Que legal. E o pessoal do Inova Samba? Eu vejo sempre não posso esquecer o Inova Samba. Eles estão lá todo dia? Estão lá, não todo dia, mas quando eles têm show, assim, tem vezes que eles vão a semana toda, tem vezes que vão 3 vezes por semana. Inova Samba, sensacional. Fui prestigiar eles como é que é o nome agora? Eles tocam lá no lugar de Espeto, lá em Moema, lá. Eu fui lá, Quintal do Espeto, fui lá visitar eles lá, levei a família toda. Vina, Mulato, Cláudio, Danilo, Zanotto, pessoal sensacional do Inova Samba. Eles têm uma batida diferente, descem para cantar com o público lá. Não tem um vocalista só, então todos são vocalistas. Bem legal. Todos são percussionistas, então assim, é um grupo nota 10 também, que está lá com a gente lá no Samba Gol também. Um abraço para eles. Tem pergunta aí, né, Tem perguntas. Só para dizer o seguinte, lá na nossa enquete, quem vai vencer o Choque Rei de hoje, São Paulo, Palmeiras, empate, está 31-31. Caramba! Olha. 31 São Paulo, 31 Palmeiras e 38 empate, ou seja, está empate geral. Então, lembrado. O que você acha, Frank? Eu acho que vai dar empate. Não dá. Não. E para você, Roger, o que você acha que vence hoje? O São Paulo é uma pedrinha no sapato do Palmeiras aí, não é de hoje, né? E o São Paulo vem embalado aí nessa troca de treinador. Você gostou do Subir o Dia? Olha, porque foi um jogo, né? Um jogo só, então assim, ele trabalhou muito a parte mental e vídeo ali dos jogadores e tal. Então agora que ele vai começar, né, a colocar as ideias dele em prática. Mas uma mudança de treinador, tem casos que não surte muito efeito, que não é o treinador o problema, e tem casos que surte muito efeito. Quando o Tite chegou no Flamengo, surtiu efeito. Agora no Atlético Mineiro também surtiu efeito, a chegada do Milito. E no São Paulo surtiu efeito também. Estava desgastada a imagem do Carpini, uma pressão muito grande. Nenhum jogador joga para derrubar treinador, mas inconscientemente o ambiente está mais pesado e tal, o jogador acaba não rendendo 100%. Porque você vê que trocou o treinador, já ganhou de 3 lá do Atlético, e aí já ganha na Libertadores fora de casa. Então o São Paulo vem bem embalado. Eu acho que o São Paulo vence esse jogo. E do outro lado, o que você acha do outro treinador? Já que você está falando de um treinador que chegou agora, né? Do Carpini? Não, do Zubeldia. Não. O que você acha do Abel e desta era, né? Desse trabalho que ele tem feito, assim, que eu acho que, sei lá, quantos anos a gente não vê um treinador ficar tanto tempo? O Abel, para mim, é um treinador fora da curva. Ele é um cara que se adaptou ao futebol brasileiro sem perder a essência dele europeia. É verdade. E ele conseguiu implementar isso dentro do clube. Então isso é sensacional.
E o clube vendo isso com bons olhos, porque o clube podia falar, não, você não vai fazer isso aqui. E ele conseguiu. Hoje o Abel é um manager lá dentro. Como o Jorge Jesus foi no Flamengo. Sim. Então, assim, você não perder a essência e se adaptar. Hoje o Abel é adaptado ao futebol brasileiro, vem se adaptando, porque você vê que ele teve os atritos com a imprensa e tal, e esse ano ele tá um pouco mais de boa. Eu falei então, isso pro Frank. Ele se coloca aberto Vai a aprender, pô, isso aqui eu tô errado, então eu preciso melhorar aqui. Então, eu sou muito fã do trabalho dele em si, não conheço ele como pessoa, então não posso falar da pessoa dele, mas o trabalho dele é sensacional, porque ele consegue fazer uma reformulação anual no time, sem perder a espinha dorsal, e fazer com que todos os jogadores comprem a ideia dele. Você vê que os jogadores correm por ele. Isso, o treinador conseguir fazer isso, você vê a hora do 3-2 no último jogo, que os treinadores, o Gustavo Gomes, o pessoal foi tudo abraçar ele, pô. Foi tudo abraçar ele. Então, ele tem um time na mão. Então ele tem um time na mão. O treinador que consegue fazer isso, o jogador corre pelo clube, pelo salário, pela família e corre por ele. Você acha que os jogadores do Palmeiras querem que tenha uma troca de treinador lá? Nem ferrando. E aí um outro caso que ele identifica, ó, esse aqui tá saindo fora do esquema, ou ele tenta trazer no começo, o jogador não sai fora. Verón, Patrick de Paula. Sim, quase o menino. Quase o menino, que eu acho que o menino vai também, ele já tentou ajudar muito o menino aí, o menino oportunizou bastante, mas acho que já tá um pouco desgastada a imagem do menino, eu acho que é outro que vai sair em breve. Recentemente saiu aí o Breno Lopes, né, Daverson, então assim, ele ajuda, potencializa, mas o jogador que não entra na cartilha dele lá, hoje ele tem total autonomia no Palmeiras, o que ele fala dentro do Palmeiras é lei hoje. Eu acho que abaixo da lei é ele, por mais que tenha o diretor e tal, você fala, não, esse jogador eu não quero mais. Ninguém vai fazer o jogador jogar sem passar por ele. Eu acho que muito das chegadas de jogadores e tal passa pelo Abel. Tem diretor que contrata sem falar com o treinador. É verdade. Né? Chegou lá, esse jogador não foi eu que pedi. O treinador pede os jogadores, não tem esse, vai esse. Ou exige que um jogador que não está rendendo entre dentro de campo. Exatamente. São Paulo fez isso com o Rames Rodrigues. Com o Rames Rodrigues, É. exatamente. Então hoje no Palmeiras não acontece. Por quê? Já está andando direitinho lá, é a cartilha do Abel. Não tem coração, cabeça fria, coração quente. É. Então, independente das mudanças, ó, hoje você não vai jogar, entra esse. Quantas vezes ele já não mudou de esquema e funcionou, entendeu? Então, o principal do treinador é isso, é ter o grupo na mão. Gestão de pessoas, fazer com que os jogadores comprem a sua ideia de jogo. Ideia de jogo eu não estou falando de esquema, porque o esquema pode variar. 3-5, ele entra com 3-5-2, 4-3-3, independente do esquema, os jogadores são os que executam. Então, se ele faz os jogadores comprarem a ideia dele, o jogador vai saber executar. Independente de posição. Ele bota a dobradinha de lateral pela direita. Já teve jogo que ele usou Piquerez e Vanderlan. Dobradinha de lateral pela esquerda também. Teve jogo que ele não usou, ele usou 2 pontas mais agudo. Então, o esquema independe. O jogador comprar a ideia do treinador, ele vai saber executar. O que eu acho curioso é o alinhamento também das ideias. E até nas entrevistas os jogadores repetem frases dele. Curioso isso. E deixa claro que, ele colocou essa ideia na cabeça da gente, a gente comprou, né? Do tipo, eu só sou responsável, eu só consigo administrar aquilo que está na minha frente, né? Passou da minha responsabilidade, é a responsabilidade do outro e tal. Sim, isso, né? Exatamente. Eu brinco, né? Eu falo até lá no Samba Gol, que o Palmeiras é o único time que tem a porcentagem diferente, porque essa porcentagem que a gente fala de treinador, porque o treinador trabalha lá durante a semana e tal, dá a tática, mas quem executa são os jogadores. Então, para mim, treinador tem de 25% a 30% e o restante é dos jogadores. No caso do Palmeiras é meio a meio, 50-50. É o único time que é meio a meio, que o treinador faz uma diferença maior do que a normal, porque eu falo, o treinador não entra lá, não chuta e tal, mas o Abel é 50% do time do Palmeiras. Deixa eu ler mais umas mensagens aqui. Você falou de reforço que é contratado sem consultar o treinador. Vamos falar de um daqui a pouquinho. O Apenas Isso pergunta assim, ficou feliz onde, Aline? Era essa a pergunta? Ele pega no seu pé. O Edilson Esperança, meu amigo Franklin, você está a cara do seu irmão.
Tenho 4. Isso foi um elogio ou uma crítica? Né? Elogio ou crítica? Ele é de Recife, Pernambuco. Valeu, Edilson, obrigado. O Virou Piada está perguntando aqui, ó, dentro disso que você disse, Roger, do lance da opção de trabalho, ele está perguntando se você viu a declaração do presidente do Cuiabá e se você concorda que o jogador de fato tem de tudo. Concordo assim. Você viu a declaração dele? Vi, falando do cara que corta a grama, que pega o ônibus lá e tal. Na verdade, assim, a gente tem que valorizar, eu sou um cara que eu valorizo todas as profissões. Uhum. Todas as profissões devem ser valorizadas e a gente não pode também só jogar nas costas do jogador, por exemplo. Isso ele fala com propriedade ali do time dele, do Cuiabá, de jogadores que ganham 100 mil, 200 mil, 300 mil. Mas e o jogador que ganha R$1.000, que joga na A4 de São Paulo, por exemplo, que ganha R$1.000 lá e nem recebe em dia. Aí ele tem que estar feliz também, ele tem que estar motivado, né? Como ele falou da motivação e tal. Então, motivação se cria, cada um cria a sua motivação, mas eu concordo com ele no comparativo. Né? O Muricyfa deu uma entrevista já há um tempo atrás falando sobre isso. Eu não vou falar de motivação no São Paulo. O cara tem tudo, o cara tem uma estrutura danada, o cara recebe em dia, o cara é famoso, tem tudo ao redor dele. E essa é a motivação dele. Então, assim, mas eu acho que cada um no seu interior tem que encontrar a sua motivação. O cara que corta a grama lá para ganhar um salário mínimo e tal, ele acordou e se ele não tivesse motivado, ele não iria. Então, assim, eu concordo em partes, porque o jogador ele não é um robô. Sim. Também. Então, por mais que ele ganhe o dinheiro que ele joga, ele tem problemas. Cássio? Sim. Tem problemas extra-campo que podem afetar o rendimento dele. Então, primeiro eu preciso trabalhar na identificação. Então, a minha forma de trabalho é essa. O diretor lá falou e tal, tá ruim, vamos identificar o que está acontecendo com o time. Uhum. É falta de pagamento? Não é. É falta disso? Por isso que existem os diretores, os gestores, para identificar. Ou tem uma laranja podre, tem jogador Fluminense lá, tem jogador fazendo festinha, afasta. Tchau. Então, identificar o problema, não é simplesmente jogar nas costas dos caras, o Cássio ganha não sei quantos milhões, aí, tá falando que tá passando aí psicólogo. Não, pô, ele tem os problemas dele. Ele tem os problemas dele. E assim, eu sigo um cara, Geraldo Rufino, acho que é. Uhum. Que ele viraliza aí algumas coisas que ele fala e tal. Você tem que ser rico das coisas que o dinheiro não compra. Não pode comprar. E a sua paz interior, sua parte psicológica e tal, você não vai comprar com nenhum dinheiro do mundo. Então, às vezes, o jogador ele não está rendendo lá. Pô, vamos tentar identificar o que está acontecendo. Porque não é simplesmente, tá ganhando bem, tá pagando em dia e tal, tem que jogar. Não é assim que a banda toca. Então, nesse ponto, eu discordo. Uhum. Na parte de que o jogador tem uma vida privilegiada, esses que chegam na Série A e tal, ganham esses salários astronômicos, tem. Tem que fazer por onde? Tem. Mas por que não está fazendo? Tem que identificar o problema. Não é só pelo salário, né? Não é só, tô pagando bem, tô pagando em dia, aí joga o cara contra a torcida. Aí a cabeça do cara já não tá boa, aí a torcida já vem cobra, o outro já vem cobra. Então, assim, lidar com o ser humano é bem complicado. E assim, aquele ditado, roupa suja se lava em casa. Isso, porque às vezes o cara externa isso, joga para fora, coloca a culpa nos profissionais que estão lá trabalhando, mas aí se você averiguar, e talvez ele não faça isso por causa disso, você pode chegar à conclusão de que o problema é dele. O problema é da diretoria, é o fato de repente, os jogadores estarem jogando lá 4 meses sem um técnico, tá um interino lá, um cara que é auxiliar, então você não sabe que tipo de hierarquia e quando você externa sobre os jogadores. E quando você externa para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro hoje, porque a informação chega em todo lugar. Então você externa para o mundo inteiro. Colocou todo mundo na mesma panela. Não, e o que acontece? Na maioria dos casos, o que vende é coisa ruim. Então, muitas entrevistas são tiradas de contexto. Total. Eles pegam só o recorte, tal, joga aquela manchete, essa manchete vai dar audiência, vamos tirar de contexto e tal, e que se dane. E aí aquele recortezinho chega pro jogador. O jogador que já não tá bem, ele fica pior ainda, pô. Ele fica pior ainda, fica com mais pressão, Então não é tirar a pressão do jogador, mas quanto mais leve o jogador consegue jogar, quanto menos problemas ele leva de fora para dentro,
Porque não adianta, se fala muito, ó, não, salário atrasado, não, chegou lá na hora do jogo, esquece. Esquece nada. Eu já joguei em vários clubes lá, as pessoas ligando, os familiares, oh, manda aquele dinheiro lá para mim, mas não tenho, não recebi e tal. E 5 minutos antes de entrar pro vestiário para ir pro jogo. Com que cabeça que esse cara vai entrar pro jogo? É difícil você esquecer esses problemas extra-campo, essa cobrança extra-campo. Então, quanto mais o jogador entrar leve, eu vi isso no São Paulo, nesses 2 últimos jogos. Os jogadores jogando mais leve, as ações mais rápidas, a tomada de decisão dos jogadores mais rápida. Sem aquele peso nas costas, né? Então, vai de clube para clube. Então, é saber identificar. Esse jogo do Corinthians contra o Fluminense, houve uma cobrança, a torcida foi lá e tal. Houve uma identificação, o que está faltando? Fazia tempo que o Corinthians não jogava com essa vontade. Correr, as tomadas de decisões rápidas, o jogador perder a bola, perde, pressiona rápido. Ah, é porque era o Fluminense. Não, o time do Corinthians tem que fazer isso todo jogo. Tem que levar para ele, pô, não fiz e deu certo? Vamos fazer todo jogo. Ah, mas o outro time não sai jogando. Aí é a função do treinador falar, gente, esse time não sai jogando, mas entrou nessa zona aqui, é nós. Então, assim, aí é função do treinador. Mas da parte dos jogadores, eu acho que eles entenderam. Se eu colocar essa vontade... O Romero dando cada pique atrás do zagueiro dos caras, 40 do segundo tempo. Lá eu falei, como esse cara tá aguentando? O ácido lácteo dele lá já devia estar no 1000 lá, sei lá o que. Ele dando pique lá atrás do zagueiro. Teve uma bola bem clara que ficou pra mim. Ele começou a correr sozinho. Daqui a pouco veio um bloco do Corinthians, veio 5. Eu queria recortar esse lance e postar na internet. Eu preciso achar esse lance. A galera vê ele correndo lá, não, ele não pode correr sozinho. Bum, foi um bloco, uns 5, 6 do Corinthians foram fazer essa pressão. Então o Corinthians é isso. Então, assim, o jogador identificou o problema, eles estavam com as ações mais rápidas, então passa pelo preparo físico também, muita coisa. Então, são N fatores que determinam. A gente não pode só jogar a culpa no salário, jogar a culpa em uma coisa específica, porque aí você tira de contexto e aí dá no que dá. Eu achei que foi meio demais também essa declaração aí do presidente do Cuiabá, que eu acho que... porque é aquele lance de pro outro a gente elogia, passa um pano e a gente cobra internamente, a gente dá o toque internamente. E também se o time tá mal ali, você vai criar um outro problema dentro de um problema. Pra quê? Você queria falar para 2 ou 3, mas você falou para todo mundo. E aí... Acho que até a gente consegue aplicar isso talvez ao Corinthians, não em relação ao elenco em si, mas quando a gente vê talvez o presidente e um outro diretor brigando demais pela mídia. Eu acho que todas essas coisas internas que acontecem politicamente dentro do time tem que ficar dentro do time, porque isso atrapalha e traz muito. Por exemplo, eu não sei se o Roger concorda em relação a essa administração do Corinthians, mas eu acho que chegou, né, para trazer novos ares também para o Corinthians, propôs ali algumas coisas que inicialmente não deram certo e aí houve um desentendimento interno, que foi passado para a imprensa. Então era às vezes o presidente dando uma cutucada no outro diretor, porque vai pegar a caneta, não sei o que, pela imprensa, e o outro diretor falando não sei o que. Isso atrapalha o time também. Eu acho que esse fator externo do Corinthians afetou internamente dentro de campo, assim. Eu não sei se você concorda. Não, eu concordo, e assim, isso em tudo, né? Eu vou usar até um exemplo do Palmeiras, no sentido assim, por exemplo, quando vazou a possível contratação do Bruno Henrique. Viralizou e tal, inflacionou, não veio. Ninguém ficou sabendo e o Palmeiras trouxe o Felipe Anderson. De repente, contratado. Que gestão diferente, não teve o alarde, não teve nada. Então, assim, é um exemplo de que os problemas resolvem internamente. Depois que já deu certo, que já assinou tudo, então, assim, eu acho que ninguém entra para fazer uma gestão querendo mal do clube, pô. Sim. Então, tá lá. Só que as coisas no Corinthians acabaram não andando da forma como o cara gostaria. Então, no meio do caminho que encontra um problema, aí daqui a pouco tá andando, encontra outro, aí daqui a pouco... E assim, problemas às vezes causados por outros, às vezes causados por mim mesmo. Então, sim. Mas o que é importante? Ficar só falando ou resolver? Ação, né? Então, ação, resolver dentro, ou resolveu, aí você divulga. Ó, problema resolvido. O Corinthians, sei lá, tinha... tanto de dívida, olha, diminuiu para tanto, mas está resolvido. Não, é aquela parte de
se for entrar em política, né? Você Sim. falar 10 coisas, você vai conseguir cumprir 5, por exemplo. O pessoal não vai olhar o copo meio cheio. Não vai falar, ele fez isso, valorizar o que foi feito. Não, eles vão bater em você pelo que não foi feito. Isso é com tudo na vida, com tudo na vida. Eu brinco com meus alunos, por exemplo, eu faço ali umas situações lúdicas com eles para ensinar eles a incentivar. Porque para criticar já tem um monte. Isso é verdade. Criticar já tem um monte, é só crítica. Onde você vai, é alguém falando alguma coisa que tá ruim em você. Pô, mas o fio de cabelo ali tá ali. Não tá elogiando, sei lá, o seu óculos bonito. Ele tá criticando a cor do seu cabelo. Sim. Então é em tudo. Então eu brinco com os meus alunos. Eu falo para eles, tira uma nota 10 na escola e repara quantos amigos vão te dar parabéns. E aí você tira uma nota 0 e repara quantos vão tirar sarro do seu 0. Aí você já matou. Isso para as crianças e para os adultos de outra forma, mas é mais ou menos isso. Então a gente tem que procurar olhar o copo mais cheio, meio cheio do que meio vazio. Um abraço para a dona Sininha, também para a Maria Fátima de Mello. Ô, Roger, sei que você tem compromissos, a gente extrapolou um pouquinho o nosso tempo, problema, mas eu quero te programa deixar... sensacional. Opa, que bom que você gostou, porque a gente também está adorando. E a nossa audiência também. Tenho mais uma questão para você. Sabe, Aline, quem foi contratado, e Roger, sem o treinador pedir? Quem? Lá em 2012, o André Sanches contratou um goleiro, entregou para o Tite e falou, tá aqui o goleiro. Sem o Tite pedir. Era o Cássio. Entendeu? Eu queria que você falasse a respeito de tudo que está acontecendo com o Cássio, um atleta que conquistou tudo que conquistou. Tudo bem que ele foi enaltecido ontem, né? A galera gritou justamente o nome dele ao final do jogo, né? Sim. Melhor goleiro do Brasil, etc. Mas só que para chegar a esse ponto, ele teve que passar por uma turbulência aí nesse período. Sim. Né? Como é que é isso na vida do jogador? Olha, turbulência todos nós vamos passar em algum momento, né? Você falou aí que ele não foi contratado a pedido do treinador, mas é aquela coisa assim, ele esperou a oportunidade dele. Ele só entrou depois que o Júlio César falhou lá e tal, e aí ele teve a oportunidade e agarrou. Eu falo, o futebol não tem sorte, a sorte é oportunidade mais trabalho. Quando aparecer a oportunidade, você estar preparado. Na minha carreira aconteceu isso N vezes, né, de eu achar que não ia dar nada certo e a oportunidade apareceu, só que eu estava preparado e aproveitei. No caso específico do Cássio, assim como na vida, a gente só dá valor quando perde. Porque quando ele estava jogando, para boa parte da torcida, a gente vê pelos comentários e tal, a torcida não estava gritando que ele era o melhor goleiro do Brasil. Então eles viram ele naquela situação e foram fazer um carinho, né? Pô, vamos expor o nosso carinho ali pro Cássio, legal. Mas quando ele estava jogando, mais da metade do pessoal queria já deu pro Cássio, não sei o quê. Na minha opinião, isso é minha opinião particular. O Cássio tem que sair a hora que ele quiser. É um Marcos no Palmeiras, é um Rogério Ceni. O Rogério Ceni saiu quando ele quis. Quando acabou o Rogério Ceni, o outro goleiro entra. O Cássio, para mim, na minha opinião, ele está nessa prateleira. Porque ele é um goleiro que falha, como todos os outros. Mas é um goleiro que salvou, o ano passado ele salvou o Corinthians, pô. Ele salvou o Corinthians. Então, assim, é aquela coisa, cultural. Fase ruim, vamos pegar um para pegar. E aí quem que vai pegar? Vão jogar a culpa em cima do Fausto Vera? Corneta, Fausto Vera, Corneta e o Alberto. Mas quem que vai dar mídia, vai dar nome? É o Cássio. Então vamos perturbar o Cássio. Então a minha opinião é essa. O Cássio ele ainda tem muito o que oferecer. É um excelente goleiro. Você não vai cobrar a agilidade do Cássio de 10 anos atrás, cara. Claro. Não adianta. O pessoal brinca, eu brinco, às vezes o cara me cobra na várzea como se eu tivesse 79 quilos quando eu jogava no Corinthians. O cara quer que eu corra, volta 5 vezes. Não dá mais. É o físico e o goleiro também. Todo mundo tem. Só que a gente compensa com outras coisas. E o Cássio é a mesma coisa. O Cássio salvou o Corinthians no ano passado. Então, assim, eu acho muito injusto o que fizeram com o Cássio. Você vê no semblante dele que ele estava desconfortável ontem, mesmo com a torcida gritando do jeito que gritou, ele aplaudiu, legal.
mas eu posso estar enganado, mas fazendo a leitura corporal dele, ele se sentiu desconfortável, acho que exata pela situação toda, o contexto geral, e aí acontece aquela coisa, teve gente que comentou, viu aí, tirou o Cássio e o time ganhou. Pô, teve nada a ver, mas na televisão eu gostei, não lembro onde eu vi a transmissão, mas falou, o Ricardinho acho que falou, não tem nada a ver com o Cássio, essa vitória, o Cássio estando lá ou não, o Corinthians ia ganhar esse jogo. Então, assim, eu acho que tem que ter um pouco mais de respeito com a história do Cássio, e ele não joga só pela história. Acabei de falar, recentemente, 2023, se não fosse ele, o Corinthians tinha sido rebaixado. Sim. Isso eu falo de carteirense, se não fosse ele, o Corinthians tinha sido rebaixado. E aí, só que o futebol é aquilo, é muito rotativo, é muito cíclico, e é o próximo jogo. O goleiro tomou um frango, ele é ruim, ele fez uma defesa espetacular, ele é seleção. Hoje está muito assim, recentemente. Na minha época, para trás, o jogador tinha que fazer 2, 3 temporadas excelentes para ser lembrado na seleção brasileira. Hoje o jogador faz um jogo, já querem convocar ele para a seleção. Um jogo acima da média, absurdo. Esse jogador aí é bom nome para a seleção. O cara jogou um jogo, 2 jogos. Então o Cássio, olha a regularidade dele ao longo dos anos. Eu acho que no mínimo deveria se ter um respeito maior. Aí tem gente que fala, tá babando o ovo do Cássio, tá defendendo, não sei. Tá defendendo, é constatação. Constatação. O histórico dele é bom e ele ainda consegue entregar. Não é aquele cara que... Vamos colocar um exemplo fictício, o Romário. O Romário vai jogar lá no time dele lá. O América. Mas ele vai jogar porque ele é dono, ele deu até entrevista falando. Então hoje com 58 anos ele vai jogar profissional, porque eu sou dono, o treinador não vai me tirar, tal. O Cássio ele tá entregando valores ali, ele tá entregando em campo. Não que o Romário não vai entregar, estou falando porque 58 anos ninguém joga mais no profissional hoje, a intensidade exige muito mais. Então, para o que o futebol exige hoje, o Cássio continua entregando. Então, não pode falar, já deu, aposenta o Cássio. Não, tá, eu acho totalmente errado e nessa balança aí eu sou a favor do Cássio. Tem mais alguma coisa que eu já tenho mais uma? Eu acho que é a colocação perfeita do Cássio. A gente veio falando aí do jogador na última semana, até porque teve gente comentando, pedindo a cabeça dele mesmo, falando que tá na hora de aposentar já e tudo mais. E o Cássio, gente, nas últimas temporadas ele é a grande estrela do time. E a enquete que a gente fez semana passada? O melhor jogador, semana passada, dia 26, foi dia do goleiro. E a gente fez uma enquete aqui, quem é o melhor goleiro do Brasil? E deu o Cássio, né? Então, assim, nos últimos anos ele é a grande estrela do time. Então, você já observa por aí. Será que o time do Corinthians, nos últimos anos, o elenco dentro de campo, na linha, é bom assim realmente? O Cássio que salva, ele é a grande estrela do time, ele é o goleiro. Ele anda salvando... O Roger veio falou isso aqui pra gente. Ele vem salvando o Corinthians. Então, assim, não tem muito o que falar. Eu defendo muito o Cássio, porque eu acho que ele é o Corinthians. Eu acredito ainda que ele foi subestimado em relação a várias coisas, tipo seleção. Sim. Isso é até um outro assunto. Mas quando o assunto é Corinthians, ele deu tudo. Então, ele fazer ter três erros que a gente nem vê ele fazendo na carreira dele. E dentro, assim, de um contexto de jogador de alto rendimento... Vou falar nós jogadores, porque eu passei por isso, a gente tem a nossa autocrítica. A gente sabe quando a gente não está conseguindo mais entregar, o meu corpo não está, o cara... Você sente, né? Você sente isso. E o Cássio, a hora que ele sentir, ele vai falar, não, bota o outro. Ele vai falar. Não vai precisar ninguém ficar forçando, não, já deu pro Cássio. O momento que ele vai analisar, ele tem autocrítica, o jogador com a capacidade que ele tem, mental inclusive, ele tem essa autocrítica, eu tenho certeza. Vai chamar o preparador de goleiro lá, bota o Carlos Miguel lá. Não tô aguentando. Ele vai falar, cara. Ele vai falar. O Dinei, eu jogo com o Dinei hoje no Master do Corinthians, um grande abraço, Dinei. Dinei. Ele tava aqui com a gente no comecinho. O Dinei, e assim, ele relata um episódio da época dele lá do Corinthians, que ele chegava pro treinador e falava, não, bota na época foi o Gil. Não, bota o Gil titular. Ele ia ser titular, ele pedia pro treinador para ficar no banco. Não, eu sou jogador de segundo tempo. Quando eu entro no segundo tempo, eu me sinto melhor e tal. Que jogador não quer ser titular?
Que jogador que faria isso hoje em dia? Então, quando eu escutei ele falando isso, me remeteu à memória muita coisa. Falar, pô, o cara se reconhecer como um jogador de segundo tempo. Não, professor, pode botar o Gil para jogar, lança o moleque aí e tal, eu fico no banco. E ele, quando saía do banco, resolvia. Verdade. Então, muitas vezes era titular e não rendia o que rendia depois. Então, olha a autocrítica. O autoconhecimento também. O autoconhecimento. E o Cássio com certeza tem. Com certeza tem. Sim. Então, eu acho que o Corinthians tinha que desfrutar do Cássio o tempo que resta. Olha, e a última, juro para você que é. E a lateral esquerda do futebol brasileiro, Roger? Pelo amor de Deus. Não, do Corinthians. Eu quero que ele fale da seleção da também, seleção, mas eu queria que ele nós falasse vamos ter um lateral do de novo? Hugo, do Bidu. Eu queria que ele vou te falar, chega até a ser engraçado, o pessoal, eu brinco lá no Samba Gol, sobre especificamente falando do Corinthians, a gente sabe que existe uma carência de laterais, né, no Brasil, num todo, né, desde a época de Roberto Carlos e Marcelo pela esquerda, Cafu e Dani Alves na direita. Acho que depois desse recorte aí, ninguém nunca conseguiu se fixar por muito tempo na posição. Mas falando do Corinthians aí especificamente, o pessoal fala, pô, lateral e tal. E aí, Roger, o que você acha? Eu falo, ó, o meu termômetro torcedor mandar mensagem para mim falando que sente minha falta na lateral esquerda do Corinthians. Então eu falo, pô, realmente tá muito ruim, cara. Tá precisando muito, porque até no Samba Gol já chegou mensagem de torcedor e no meu Instagram. Pô, Roger, volta pra aquela lateral do Corinthians. Eu falei, não, você tá de sacanagem comigo, pô. Eu joguei poucos jogos, eu joguei bem vários jogos, mas joguei pouco. Você fez 18 jogos. Sou conhecido pelo fatídico episódio do Pega-Pega. Os torcedores do Corinthians, a sua grande maioria, lembra de mim por causa disso. Pô, você ferrou o Corinthians e tal. Os caras não querem me ver nem pintado de ouro. Então, te pedindo no Master eu jogo no meio, jogo na meia no Master, não jogo nem na lateral. Os caras falam, pra tá pedindo pra eu voltar, porque o negócio tá osso mesmo, cara. Então, assim, o torcedor sente essa carência, né, cara? O Corinthians que teve o Roberto Carlos, hoje eu jogo lá no Master com o Vladimir, né, o maior jogador da história do Corinthians em número de jogos. Então, assim, o Corinthians teve sucesso com seus laterais aí durante um bom tempo. Então, o próprio Kleber, né, fez história no Corinthians, e aí pro torcedor tá pedindo minha volta, realmente tá deixando a desejar. O treinador já botou o Hugo, né, já botou o Matheus Bidu, que estava encostado, né, aí voltou a ter oportunidade, até entrou nesse jogo agora. Ele chegou a improvisar Caetano, né, o zagueiro, fazer a linha de zagueiro ali para liberar mais o lado direito. Então, assim, o papel do treinador é esse, é tentar encontrar soluções pro Corinthians, pro melhor do clube. Então, por exemplo, esse jogo jogou, até o Hugo roubou a bola do segundo gol do Wesley. Então, às vezes falta confiança pro jogador. Eu falo assim, eu como jogador, eu falo, nós da imprensa, estando hoje também na imprensa, a gente fala, pô, aquele jogador é ruim. Nenhum jogador que chegou no profissional é ruim. Isso eu falo de carteirinha, ele tem a qualidade dele. Quantos caras ele não deixou para trás? Porque assim, você chegar, até base de time grande, chegar o pessoal falar, mas aquele empresário tem moral, aquele não sei quem tem moral, aquele lá deu dinheiro pro outro jogador ficar, a gente sabe que existe isso. Mas se o cara é um pé de rato, não vira. Não vira. Para você entrar, você entra, mas para você permanecer, é o seu talento, é o seu dia a dia que vai mostrar que você permanece. Então, eu uso o exemplo do Daverson. Muita gente falava, o Daverson é ruim. Como o cara jogou na Europa, jogou no Palmeiras, jogou no... O cara é bom de bola pra caramba. Só que o jogador sem falta de confiança, não encaixa o esquema tático. Então são N fatores que determinam o rendimento daquele jogador naquele determinado clube. Então o Corinthians é uma pressão enorme. Então tem jogador que joga em outros clubes. Corinthians contrata, o cara não desenrola. Porque é difícil jogar em time de massa de pressão, Corinthians, Flamengo, Palmeiras. É difícil, cara. É muito difícil. Então, assim... Eu acho que o Corinthians vai melhorar ainda nessa questão específica que voltar ao Palácio, né? O problema é esse. O problema é que a solução da lateral esquerda do Corinthians é um estrangeiro, Palácios.
Aí resolve o problema do Corinthians. Mas eu vou te falar que eu vou te falar que eu acho que não é a solução. Eu não tenho um recorte assim de ver muitos jogos do Palácio. Eu assisti aquele jogo contra o São Bernardo que ele machucou, mas você como jogador você consegue fazer uma leitura do jogador. Eu não acho que o Palácio vai ser a solução do problema da lateral esquerda do Corinthians, não. Eu acho que tem que contratar novo, trazer da base. Eles têm que fazer essa identificação, né? Então, o Corinthians forma laterais esquerdos bons. O Piton é um exemplo lá no Vasco, tá jogando, é um dos melhores jogadores do Vasco, apesar da má fase do Vasco, mas desde que ele chegou no Vasco, ele é um dos melhores jogadores do Vasco. Está lá na Itália. Lá, Guilherme Arana. É verdade. Então, tem muitas. Vamos puxar desde a minha época lá. Eu mesmo... No Corinthians não tive as oportunidades, mas, joguei no Flamengo, Celta de Vigo, titular, a gente foi vice-campeão espanhol da 2ª divisão, aí depois eu virei meia, mas bota o Fininho joga no Master hoje, Fininho saiu do Corinthians, o pessoal criticando muito também, mas jogou titular em todos os outros clubes, fez história na Ucrânia, jogou na Ucrânia, na Rússia, então assim, o Corinthians forma bons laterais, eu acho que poderia se dar uma atenção para os laterais da base, né? E porque se trazer alguém de fora, é aquele cara que tem que trazer e botar a camisa e jogar. Botar a camisa e jogar. Sem tempo de adaptação. Sem adaptação, exatamente. 3 meses. Para buscar um lateral, por exemplo, na direita tem o Fagner, buscou o Mateuzinho, que já veio com uma casca do Flamengo e tal, acho um bom jogador. Então, lateral esquerdo, não tem ninguém. No meu caso, no Flamengo, aconteceu isso, né? Foram 3 desconhecidos brigando pela posição e eu consegui jogar. Não tem ninguém, aproveita da base. Vou trazer alguém, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Traz o Piquerez para jogar. O Matias Vinha banco lá do Flamengo. Traz o Vinha, que o Vinha vai botar a camisa e vai jogar. Jogador já experiente e tal. Eu acho que é isso. Para lateral esquerda específica, ou traz um jogador já com bagagem, que vai chegar, botar a camisa, não vai sentir a pressão e vai jogar. E isso é lá o departamento do clube que tem que fazer o scout, identificar oportunidades de mercado. Mas eu acho que você está trazendo jogadores desconhecidos, sem essa casca e tal, para disputar a posição, não vai ser a solução. O Corinthians, ainda que tem uma pressão aí da torcida, é difícil. Exatamente. Apesar no mental, o cara não consegue render, né? Exatamente. Pessoal, é o seguinte, eu vou deixar para você aqui um convite para você acompanhar conosco logo mais a partir das 6h30. Estaremos com o pré-jogo de São Paulo e Palmeiras. O Enio Ricanello vai narrar essa para você. Vou estar por aqui. A Aline também. Você vai para o Morumbi, Aline? Tudo indica que sim. Vou estar lá na torcida. Tudo indica que sim. A Aline vai trazer as informações diretamente lá do estádio do Morumbi, tá bom? E a gente vai mostrar para você todas as emoções aí de São Paulo e Palmeiras, que promete ser um grande jogo, tá bom? Quero convidar você também a se inscrever aqui no nosso Link Sport Clube. Não se esqueça de acionar o sininho também para receber as notificações. Deixa like nas nossas transmissões, pode deixar like na live que está no ar agora e pode acompanhar os episódios anteriores, as outras lives que estão lá à disposição, transmissão dos jogos, os gols narrados pelo Enio também, eles estão lá, tá bom? Pode ficar à vontade aí navegando pelo nosso canal. E não se esqueça de compartilhar o Link Sport Clube com as suas redes sociais. Quero agradecer o Roger por ter aceitado o nosso convite. Roger, foi muito legal, cara, te ouvir contando assim histórias e, mais do que isso, aprender um pouco mais sobre o mundo do futebol de fora para dentro, né? Outra perspectiva, porque a gente fala muito do ponto de vista do jornalista, que é o que nós somos, né? Sim. Analistas e tal. A gente deixou de acompanhar aquele dia a dia a partir da pandemia, né? Quando não tem mais treino aberto e etc. Enfim, o material que vem a gente recebe das TVs dos clubes, né? Não tem mais aquela proximidade com os jogadores, aquela interatividade que tinha antes, né? E você trouxe coisas muito bacanas para a gente a partir da tua experiência. Obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui conosco. Que você possa voltar mais vezes, viu? Porque a conversa é boa. É boa. Com certeza. Eu brinco onde eu vou, que eu falo, história tem um monte. Tem que gravar vários episódios para poder contar. Mas eu agradeço o convite, parabenizo vocês pelo trabalho aí do Link Sport Clube. Desejo cada vez mais sucesso, né? Que cresça cada vez mais aí, que tenha um futuro brilhante aí em todos os departamentos aqui da Record.
Muito obrigado ao Roger, obrigado também, Aline. Agora, ó, Eu que você tem que se agradeço. alimentar direitinho agora para ir para o Morumbi, viu? Bem Porque eu vou alimentada. ficar até tarde lá, hein? Nada Mas de eu quero ouvir lanchinho, aquelas... Vai comer aqueles lanches da frente do estádio, lá a da pizza porta de do 10. estádio. A pizza de 10, sabe? Que a galera Pizza de fica... 10? Você já viu ali no Morumbi? No Morumbi eu não... A galera grita, ó, pizza de 10, assim, é um papelão com sal, assim, mais ou menos. Bem fininho, bem No fininho. Corinthians eu sei que tem. Lá na Tem, saída lá no Morumbi também, a pizza de 10 é famosa. Bom, Você daqui não a vai pouco... de pizza de 10 não, né? Você Não, vou almoçar antes, então vou me preparar. E aí vou ir conversar com o torcedor do Tricolor Paulista, ver o que eles estão esperando dessa partida, né? E vou estar por lá. Bom Eu entro trabalho, aqui, o te senhor vai espero, ficar viu? daqui, né? Estarei aqui. E aí eu vou entrar de lá e a gente vai fazendo essa troca. Bom trabalho, Aline. Eu agradeço também o Roger por estar aqui. Obrigada por aceitar o convite do Frank. Eu espero que você volte mais vezes. Quem sabe um dia até comentar um jogo aqui com a gente, né? Estamos Seria à muito disposição. legal. Estamos entrando nessa caminhada Opa, aí. Seria muito legal se você comentasse um jogo aqui com a gente. Lembrar o pessoal de não se esquecer de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, porque toda vez que a gente estiver resenhando aqui, falando de bola, você vai ser acionado para participar com a gente. Jogo hoje entre São Paulo e Palmeiras, 8 horas da noite, narração do Enio Ricanello, comentários e reportagem do Frank Fortes, e eu vou estar lá do estádio acompanhando a galera. Muito bem, é isso aí. Bora. A gente espera você, então, às 6h30, tá bom? Com São Paulo e Palmeiras. Eu ia falar Palmeiras e São Paulo, mas é São Paulo e Palmeiras, diretamente lá do Morumbi, tá bom? Até mais tarde, pessoal. Tchau. Valeu.